Fala Vascaíno, fala Vascaína. Hoje aqui no Histórias do Vasco vamos receber Martin Carvalho, ex-atacante, né, que jogou lá no Vasco em 2007. Vamos revelar aquela caixa preta daquele time de 2007, do projeto, do Gol Mil, enfim, Celso Roth, Eurico Miranda, vários personagens ali, um time que, apesar de não ter desempenhado, mas, enfim, com várias figuras históricas ali do futebol, né? Então vamos perguntar muito para ele. O Martin, que é filho do presidente, né, Fernando Carvalho, histórico também presidente do Internacional, das maiores conquistas aí do Inter, né? Então vamos perguntar também para ele sobre isso. Além disso, vamos também debruçar um pouco de SAF, né? Saber do momento atual da SAF no futebol brasileiro, falar muito sobre esse momento de SAF do Vasco, né? Que estamos vendo um outro parceiro. Então vai ser uma entrevista muito legal, espero que vocês curtam. Sigam aqui o Bastidores da Colina, se inscrevam. Meu nome é Marcelo Veloso e vamos trazer aqui o Martin para a gente bater esse bate-papo. Martin, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Prazer estar falando contigo aí no teu canal. Relembrando os momentos de Vasco, aí, um clube gigante do futebol brasileiro, que eu tive a honra aí de participar um pouquinho da história, né, do clube. Igualmente, cara, um prazerzaço e quase 20 anos, né? Então vamos numa época que era difícil, né, ter notícias e a gente até naquela época usava o falecido Orkut, né, para saber uma notícia ali de bastidores. Então eu lembro que tinha o Net Vasco, não sei se Net existe Vasco até hoje, que a gente acompanhava bastante, então as notícias saíam sempre por lá, né? Exatamente. Tem até hoje o Net Vasco tá, o Orkut que era ali os grupos, né, para saber. Enfim, uma época. E a sua passagem que a gente viu pouquíssimos jogos, mas assim, as notícias eram sempre que treinava muito bem, mas não entrava. Isso a gente vou querer saber aí mais para frente. Primeiro, para a galera que está assistindo, conta um pouquinho, né, que você veio da base do Internacional, um Internacional tão vencedor ali, né, que veio de 2006 ali, campeão mundial. Você chega em 2007 com uma expectativa de um atacante do Internacional. Queria saber, falei aqui na sua introdução que você é filho, né, do Fernando Carvalho, queria saber como foi o seu começo no futebol e, resumidamente, né, e a sua chegada ao Vasco ali em 2007, por favor. Eu fiz uma base inteira no Inter, né? Por um período eu parei de jogar e depois retornei. E então, quando o Inter conquistou os grandes títulos ali em 2006, Libertadores, Mundial, eu estava no juniores ali fazendo a transição profissional, né? E quando o profissional foi campeão do mundo, entrou de férias, né? Pelo jogo ter sido muito final de ano ali em dezembro, e eu acabei participando do início do campeonato estadual. Como hoje alguns clubes fazem, como o Flamengo, colocam os jovens para jogar no estadual, para fazer uma pré-temporada. Acabei tendo destaque ali no início estadual, né? E paralelo a isso eu jogava com o Inter B, que jogava o campeonato da segunda divisão aqui do Rio Grande do Sul. E eu estava sendo um dos artilheiros ali e surgiu a oportunidade de vir para o Vasco, né? O Vasco estava iniciando o brasileiro, tinha recém trocado de treinador, que era o Renato Portaluppi, que hoje está no Vasco novamente, e com a chegada do Celso. E eu cheguei no Vasco ali por meados de abril para fazer a disputa do Campeonato Brasileiro por empréstimo do Inter, né? Então eu peguei bem do Campeonato Brasileiro e terminando do Campeonato Carioca. Entendi. Eu lembro que sua apresentação foi até junto com o Silvio Luiz, goleiro, né, de São Caetano. Você lembra disso? Lembro. A gente deu uma coletiva, chegou o Silvio Luiz, o goleiro era o Cássio na época, né? Que estava sendo contestado, aí o Vasco traz o Silvio Luiz ali para o brasileiro, né? Exato. E aí, Então, fale. Não, era um goleiro que tinha uma passagem bonita ali pelo São Caetano, tinha feito bons jogos, né? Então foi um nome que chegou de peso aí para a posição. Perfeito. E aí você chega, foi um pedido ali do Celso Roth, foi antes da chegada do Celso Roth, como é que foi como surgiu ali para o seu nome para chegar ali no Vasco ali? Na verdade, eu nunca tive agente, né? Eu nunca tive empresário, né? Eu acredito que na verdade foi muito mais uma oportunidade, assim, eu estava me destacando no Inter, o Inter tinha jogadores que estavam no ápice ali, né? Voltando de Mundial, eu ia ter pouco espaço. E acredito que deva ter surgido a possibilidade de defender o Vasco muito mais numa relação direta ali com meu pai, com o próprio Eurico, né?
que eles tinham uma relação muito boa do Clube dos 13. Eu tinha um salário que era relativamente baixo para os padrões da Série A, do Campeonato Brasileiro na época, porque eu estava vindo dos juniores, né? E naquele momento a gente achou interessante fazer essa mudança de áreas ali para vir disputar um campeonato de Série A nacional e eu acredito que foi mais essa relação entre eles do que o próprio Celso, né? Até porque inicialmente o Celso, quando chegou o Martim Garcia ali, deixou claro que ia ter uma disputa entre a gente para ver quem ia permanecer no elenco e tudo mais. Então eu acredito que foi essa relação que acabou combinando na merda para o Vasco. Relação entre os presidentes ali, Eurico e Meu pai não era mais o presidente, né, na época. Ele tinha, em 2006, depois do título mundial, ele saiu da gestão, né? Então ele já estava fora da gestão do clube, né? Mas Entendi. tinha relação com o Eurico desde a época do Clube dos 13, né? Que ele foi vice-presidente junto com o Fábio Koff, de presidente. Então eles tinham uma ótima relação com o presidente Eurico. Fábio Koff do Grêmio, né? O Fábio Koff era um histórico presidente do Grêmio, que era o presidente do Clube dos 13 na época. Meu pai era o vice-presidente do Clube dos 13. O Eurico era uma figura emblemática, aí, não só do Vasco, mas do futebol brasileiro, né? Era um cara que tinha muita voz e tinha muita articulação no meio para conseguir fazer uma unidade dos clubes. Então ele era uma figura importante. Uma coisa que eu vou te perguntar mais para frente, até coisa de liga, né? Já era uma coisa embrionária para uma coisa que a gente está falando ali de 40 anos atrás, 30 anos atrás, uma visão. Depois eu vou te perguntar um pouquinho do seu pai, coisas que eles viam ali, o seu pai principalmente, em 20 anos atrás, coisas de hoje em dia, assim, de modernidade, né? E, assim, é muito à frente do tempo, né? A gente está falando de 2006, 2005. Então, mas antes de falar um pouquinho de Eurico, você chega no momento que o Vasco ali ia iniciar o Brasileiro, você tinha ali uma concorrência, né? Não sei se você sabia se o Romário já ia parar ou não, mas você tinha ali Romário, André Dias, Leandro Amaral, o Allan Kardec vindo da base, o próprio Martim Garcia depois chega, né? Como é que você encarou isso ali, cara? Como tantos atacantes? Eu encarei. O Leandro Amaral via grande fase, né? Isso. Era o principal destaque, né? O Allan Kardec surgindo, muito jovem ainda, mas já se via que ia ser o centroavante que ia despontar, tinha uma presença de área, um cabeceio acima da média. Romário já estava em fase final de carreira, né? Já estava buscando o gol mil, já estava com 41 anos. Então ele não iria participar de todos os jogos, né? Ele estava participando mais de jogos em casa. Mas foi uma experiência muito boa, né? Eram grandes jogadores. Tinha o surgimento do Conca também, né? Conca tinha feito o Campeonato Carioca, era um cara que a torcida gostava muito. Inicialmente o Celso preteriu ele, não levava nem para os jogos. A gente tinha o Moraes também, um meia que surgiu muito bem, chegou aí para a seleção ambidestro, né? Depois acabou tendo problemas com lesões aí, tipo o Balgi, acabou não vingando da maneira que a gente imaginava pela qualidade que tinha. Então, assim, era um time que tinha excelentes jogadores e durante o campeonato a gente chegou até a figurar como vice-líder do torneio, né? Então foi uma experiência boa. Eu acabei tendo poucas oportunidades, fui para alguns jogos, entrei também contra o Cruzeiro, mas inicialmente na largada do campeonato o Celso acabou optando por não me levar para alguns jogos, né? Então isso acabou que eu não tive muito espaço nesse ano. Mas quando você chega, já era o Celso ou ainda estava numa transição, saída do Renato e... Recente tinha saído, já era o Celso, né? Tinha uma intertemporada ali de uns 10, 12 dias que ia ter de treinamento para começar o campeonato. Acredito que a gente tenha iniciado até contra o América de Natal, fora de casa. Pô, a gente ganhou de 1-0 lá, eu acho. André Dias. Exato. E acabou que eu acabei não indo nesse jogo e inicialmente ali da competição eu acabei não indo para tantos jogos. Depois comecei a ir para reserva e tudo mais, acabei entrando contra o Cruzeiro. Mas Então seu treinador sempre foi o Celso. Não pegou o Renato ali. Não peguei o Renato. Tive o episódio de pegar o Romário também, né? Como treinador. Que foi um jogo. Isso aí eu vou te perguntar, cara. Pô, isso aí é folclore hoje em dia não. Não me lembro se era a Copa Sul-Americana ou Era na época chamava. Era Sul-Americana já, né? Era era Sul-Americana. um torneio continental, que eu não lembro se era o nome já era Sul-Americana.
E depois, no final ali, acabou sendo o Valdir Espinosa, né? Que chegou Isso, para falecido. terminar o campeonato. Falecido Valdir. Valdir. Isso aí. Vou te perguntar também desse jogo aí que o Romário, treinador. Eu queria saber do Romário como jogador e treinador. Deixa eu só botar aqui por parte. Então você começa ali com o Celso Roth. Então, cara, eu já vou. Não, primeiro eu vou te perguntar o seguinte: você fez a base toda no Inter, né? Então, assim, hoje em dia, naquela época, o futebol não era tão globalizado. Eu queria saber como é que foi para um garoto. Quantos anos você tinha quando chegou ao Vasco? Tinha 21. 21. Então, eu quero te perguntar assim, como o futebol não era tão globalizado, tinha muito ainda aquela, o jogador do Sul tem um estilo do Sul, o jogador do Rio tem um estilo. Como é que foi para um garoto ali de 21 anos chegar para o Rio de Janeiro, chegar num clube grande como o Vasco da Gama, a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, mas com várias tentações. Como é que foi a adaptação do Martin com 21 anos ali, com a cidade e com o clube? Na verdade, a minha mãe é carioca, né? Então, a minha Ah, família, por parte de mãe, ela é do Rio de Janeiro. Inclusive, meus parentes, primos, todos são torcedores do Vasco, né? olha aí. Isso foi uma coisa que ajudou também eu tomar essa decisão. Minha avó era viva ainda, né? E eu acabei ficando com ela. Também tive a adaptação da minha família, que meus primos são tudo da mesma idade que eu. Então, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade que realmente é uma cidade tentadora, né? Então, naquele momento de juventude ali, acabei desfrutando do que o Rio de Janeiro tem para dar para um jovem de 21 anos, recém-chegado, né? Eu acabei não indo inicialmente para os jogos, e isso é uma coisa que acaba tu perdendo um pouco o foco. Depois retomei novamente o foco, né, de treinos e me dedicar 100%. Mas, sem dúvida nenhuma, o Rio de Janeiro, para um jogador que é solteiro, que não tem uma base muito forte, que não era o meu caso, né? É uma cidade que tem muita oportunidade. É praia, tem bares, tem festas. Hoje em dia tá com mais visibilidade pelo fator de celular, Instagram e tudo mais. Então, os jogadores estão mais privados, né, em relação a isso. Mas se tu não manter o foco, não manter a dedicação, saber que o futebol é uma renúncia, né? Tu tem que estar preparado para quando surgir a oportunidade sempre. É uma cidade que te dá muita oportunidade de sair um Oportunidade. pouco do Eu rumo, lembro que né? toda quinta-feira, eu era garoto, jovem, né, 20 anos, toda quinta-feira eu encontrava na Baronete ali de Ipanema o Romário, por exemplo, né? Só que o Romário depois se virava ali, né? Então, assim, naquela época a gente encontrava, né? O Romário manda no Rio, né? É diferente, né? É, Desde que ele saiu voltou depois da Copa de 94, ele manda no Rio de Janeiro, todo mundo sabe como ele é, né? E ele sempre deixou claro como ele iria ser e as pessoas aceitavam o que ele se propunha, ele resolvia dentro de campo. Então, assim, ele é ídolo de 3 torcidas aí no Rio de Janeiro, ele fez muito gol. Então, ele é um caso à parte, né? Eu vivi com ele ali no clube durante um ano, é um jogador diferente, então ele tem essa peculiaridade. O Rio de Janeiro, pelo fato de ser um estado de 4 torcidas, pulveriza um pouco a cobrança, né? Porque fica um pouco normal as pessoas verem os jogadores, verem atores, pessoas famosas no seu cotidiano. É diferente aqui no Sul, né? Que os jogadores são pessoas famosas, então onde vão, dão autógrafo, tiram foto. Aí os jogadores estão um pouco mais inseridos, né? No uhum, contexto, não tem essa como é que eu posso dizer? As pessoas não vamos lá. ficam não causa uma repercussão tão grande tu enxergar um jogador na praia ou no restaurante, né? Então, mas de qualquer maneira, um jogador que está no Rio de Janeiro consegue fazer grandes jogos, né? Num curto espaço de tempo, ele pode virar estrela nacional, entendeu? Isso o Rio de Uhum. Janeiro te proporciona. O Vasco é um time gigante, que tem uma massa fanática gigantesca. Tu virar ídolo de um Vasco da Gama, tu vira um ator nacional aí, sem dúvida nenhuma. Concordo. E ali, então, você em abril, o Vasco ali ainda estava iniciando o Brasileiro e tinha aquele projeto do Gol Mil. Aí eu te pergunto, como é que o Vasco vivia aquilo? Era um campeonato à parte para o Vasco ter esse projeto? Porque assim, o Romário tinha muito prestígio com o Eurico Miranda, né? Como é que você sentiu? Os jogadores estavam pressionados para aquele Gol Mil ou era uma coisa meio que natural? Como é que funcionou aqueles primeiros meses que você chegou?
Era uma coisa que já o Eurico tinha combinado isso com o Romário, né? De dar essa oportunidade, e gostaria que o Romário fizesse o gol meu no Vasco. Então, já era um projeto do clube, né? De escolher alguns jogos para o Romário jogar, principalmente dentro de casa, né? O Romário era um jogador que, já, pela idade, ele também já escolhia os treinos, né? Que iria participar, geralmente era com bola. Como ele mesmo disse já em diversas entrevistas, ele era um cara que treinava, mas treinava as coisas específicas, né? De finalização, tiro curto, tinha seu próprio fisioterapeuta, né? Mas ele era um cara que todo mundo respeitava, né? A gente veio de uma geração que a gente viu a Copa de 94, né? Então, acima de tudo, ele era um ídolo de todos que estavam ali, né? Muita gente queria também ajudar ele a fazer esse Gol Mil e esse projeto que ele tinha para a carreira dele. Então, foi uma passagem marcante de um jogador que é um dos maiores jogadores da história do futebol. E ele fez o Gol Mil no Vasco. Eu queria que ele fizesse o Gol Mil no Vasco. Fez a estátua para ele, inclusive, né? O Romário, a gente sabia lá dentro que durante períodos difíceis do Vasco, ele ajudou o Vasco financeiramente, inclusive, né? Era um cara que ajudava os caras mais humildes também dentro do clube. Então, ele sempre foi um cara muito respeitado, né? E você, como um garoto ali, ele te dava conselhos ali, ele te orientava como melhorar ali a finalização, ou ele tinha uma separação dos mais novos com os mais velhos? Como é que foi com Ele era um cara ele era mais fechado, né? Ele tinha os amigos pessoais dele, né? Que era mais o Cássio Goleiro, né? O Fábio Brassi, o Braz, que é amigo até hoje, hoje né? é muito amigo até hoje. Ele fazia as festas, né? Dele. Eu cheguei a participar de uma. Ele fez a festa do Gol Mil, que foi na NUT. Ele Maneiro. fez, ele fez uma outra festa também que ele deu para todo mundo, para todo o grupo, para comemorar o Gol Mil dele. O Celso era um cara que não conseguia levar isso de uma maneira muito leve, assim, né? Ele conseguia levar de nariz tapado, assim, sabe? Porque tinha que Uhum. mudar o time, tinha que mudar o treino às vezes, tinha que... então ele demonstrava esse descontentamento durante o processo, né? Mas o grupo todo respeitava muito o Romário. O Romário, inclusive, fez uma reunião com a gente, que ele chamou todo mundo, perguntou se realmente que a gente achava dele continuar e tudo mais para fazer o Gol Mil. E todo mundo abraçou ele, disse não, ele era um jogador fora de série ainda, inclusive com a idade que ele tinha, porque é um jogador diferente. Então todo mundo abraçou o projeto, todo mundo ficou muito feliz quando ele atingiu a marca, né? E você, como Colorado, ele acaba. Os últimos 2 gols da carreira dele é um Vasco 4, Grêmio 0, né? Ele acaba Ele fazendo os faz dois dois gols, né? no Grêmio, é. Ele faz 2 gols no Grêmio, faz 1002, né? 2002 e encerra. Então, mas assim, falando de Celso ali, não, porque antes da sua chegada aí, que tava o Renato, não sei se você lembra, o Romário ficou vários jogos para tentar fazer esse Gol Mil. Ele queria fazer no Maracanã. Quase fez um gol no Flamengo, né? Que ia ser histórico, ele Exato, já tinha feito, né? exato. Ele faz o Depois de jogar 999. Ia ser no goleiro Bruno, né? E assim. aí entre o 999 e o 1000 ficam vários jogos. Aí o Vasco soma insucessos ali, eliminado da Copa do Brasil pro Gama, eliminado no Carioca para Botafogo, Flamengo. E aí acaba criando ali uma pressão, né? O próprio Renato sai, né, do time pelos insucessos. E aí até o Romário começa a pensar, cara, vamos fazer em São Januário mesmo, porque não era comum o Vasco sair ali para jogar no Maracanã naquela época. E aí o Vasco volta a jogar em São Januário e sai o Gol Mil. Então, assim, entendo também um pouco o Celso ficar com aquele, cara, o cara também, 3, 4 jogos, o cara ia ficar com risco de ser demitido. Deve ser também complicado, né, para ele administrar isso, né? Eu não digo demitido, porque o Romário, se tu fizesse um time ajustado para ele entregava ainda, né? Apesar da idade, era um cara que não marcava mais saída de bola, esse tipo de coisa. Mas quando eu chego no Vasco, eu fico pensando assim, como é que um cara de 41 anos vai treinar ali com a gente, né? Principalmente de jogo curto, 5 contra 5, coisas que precisam de ter uma intensidade, principalmente sem a bola, né? Aí, 41, a Ele nossa é um idade, cara. jogando. Mas é um jogador que nasceu com um raciocínio diferente, entendeu? Ele pensa na frente dos outros. É um jogador que faz o simples
de uma maneira que é muito difícil fazer o que ele faz, porque ele é muito simples jogando, porque ele é muito inteligente. Então, com um domínio, ele ajeita para finalizar, com um chute, ele finaliza. Ele tem um timing perfeito de como se movimentar para receber a bola. Então, é um jogador muito diferente. Né? Não é à toa que ele fez 1000 gols, não é à toa que ele jogou até os 41 anos, foi artilheiro com 40 anos. É um jogador que pensava diferente. Então, a gente está falando de um jogador que é extra classe, né? E que merecidamente tem uma estátua lá que, pô, como vascaíno, é muito orgulho de ter feito, acabando sendo em São Januário. Para mim ficou até melhor do que Maracanã, porque é a casa do Vasco, enfim, um estádio histórico, que hoje está completando 99 anos, né? Quase um centenário São Januário, um E dos ele últimos. surgiu no Vasco, né? É uma É, cria do Vasco. é uma cria do Vasco. E Então, o Eurico, uma situação, tu tocou em Maracanã e São Januário, porque o Eurico era um presidente que todo mundo respeitava também, né? Era um homem de palavra, né? Isso no futebol é uma coisa que faz muita diferença. O que ele combinava, estava combinado, não precisava de contrato, o que ele dizia estava dito. Então, assim, ele impunha muito respeito em relação a isso. Ele tinha um jogo que era contra o Flamengo, que era um campeonato à parte para ele, né? Que era o único jogo que ele ia na concentração antes para ver a palestra. E ele tinha uma situação que ele tinha razão, né? O Vasco jogava em São Januário. Então, a casa do Vasco é São Januário, né? E a casa do Fluminense, a casa do Flamengo é o Maracanã. Então, por que os clássicos, a gente vai jogar os 2 jogos no Maracanã? A gente vai jogar 2 jogos na casa do adversário. Então, ele brigava muito por isso, né? E pleiteava jogar em São Januário, mas por motivo de segurança, os clássicos eles iam para o Maracanã. Então, acho que muito Romário, sabendo disso, de o quão o Eurico gostava de São Januário e de jogar em casa, que ele acabou, vamos jogar em casa, o gol vai sair, vai ser em São Januário, e acabou saindo contra o Sport. Né? você estava lá, acho que não relacionado, mas você estava lá no estádio? Tava. E o que você achou? Como é que foi a experiência ali? Porque o jogo, Tinha né, cara? camisas, né? Fica Camisas. uma hora ali, o jogo, Faustão começa a exibir Tava o. todo mundo na expectativa, mas esse foi um jogo que todo mundo já esperava que ia sair, entendeu? Tava tudo meio. Já tinha um clamor ali para as coisas andarem, né? Para sair. E Acho que até o Durval estica o braço, vai sair logo esse gol aí para faz eu mal acho no que o Thiago ali que cavou o pênalti. Thiago Que Maciel, exatamente. e acabou saindo esse gol do Romário. Foi uma situação emblemática ali, né? São pouquíssimos jogadores que atingiram, que vão atingir essa marca, né? Eu acho que o Cristiano tem chance agora, mas foi Pelé ali, então foi marcante ali essa data. Você tá ao vivo ali vendo e depois foi comemorar na noite com o cara. Muito bom, muito irado. Cara, vou voltar aqui. Então acaba ali o projeto Mil Gols, né? Você falou do Eurico, vou aproveitar o gancho. Como é que foi sua relação com o Eurico? Você falava que ele aparecia mais em jogos ali contra o Flamengo. Você chegou a ter algum relacionamento com ele, alguma conversa? Como é que foi com o Eurico? Eu tive uma conversa inicial quando eu cheguei no clube, foi muito reto, assim. Ele tinha a sala dele, né? Que era lá em cima do lado da arquibancada, era onde ele via os jogos também. Ele raríssimas vezes aparecia no treino também, né? Mas é muito claro, assim, a relação que ele falar tá falado, deixou muito claro isso, né? Que eu tava lá, independente da relação dele com meu pai e tudo mais. E Então ele te que, deixou à exato, então, vontade. eu vou ser muito reto com tudo. Quando tem, quando não tem, não tem. É assim que eu funciono, né? E as coisas andavam. Os funcionários admiravam muito ele. Era um cara que impunha muito respeito dentro do clube. Brigava pelo Vasco, a gente via isso. Depois a gente teve momentos de dificuldade de resultados que ele foi no vestiário também falar com os atletas, né? Mas quem tratava mais no dia a dia era o Paulo Gione, né? Que hoje está Isso, no de bola. Fluminense. Era E o braço direito dele, igual né? na época, que era o cara que andava mais com a gente ali no dia a dia. É um cara muito ponderado, é um cara que tem a habilidade ali de lidar com os atletas no vestiário. Entendi. E o Celso Roth ali, naquele início, o Vasco, outro jogador que você citou, o Conca. É, é, você entende, você sabe o porquê ele foi pouco utilizado ali naquele início ali do Celso e depois ele dá uma desabrochada? Foi a adaptação Não foi adaptação, foi assim, o Conca não jogava por questões técnicas, né?
O Celso não colocava ele porque preferia outros atletas naquele momento. Então, se eu não me engano, teve um jogo em São Januário que era contra o Santos, tá? E se não me falha a memória, que a gente estava com o Moraes machucado, tinha mais alguém com cartão, alguém não pôde jogar e acabou tendo que ir o Conca. E o Conca jogou pra caralho e fez 1 ou 2 gols. Fez E 4-0 o Santos. eu não Luxemburgo. lembro, eu Foi não quatro a lembro. zero Fez um grande jogo e ele já era um jogador que a torcida pedia, né? Uhum. Então ele acabou cravando a titularidade pelo futebol dele. Depois ele Mas entrou e não. era uma pessoa tímida, ele parecia ali naquele início, era o primeiro ano dele de Vasco, né? Muito magrinho, muito Eu, franzino. era uma pessoa tímida, ele falava só com o Emiliano, né? O Emiliano falava a língua dele, eu falava com ele bastante também. Acabei criando uma amizade com o Dario. Era um jogador também que tinha muita qualidade, né? Então depois ele acabou entrando, ocupou o espaço no time e não saiu mais. Depois acabou indo para o Fluminense, eu acho, né? Sim, campeão brasileiro lá, bicampeão brasileiro. Mas foi um jogador que fez a diferença para o Vasco naquele ano ali, né? Era um jogador de muita qualidade. E aí te pergunto então de Celso Roth, um treinador que o Eurico aparentemente gostava, né? Trouxe algumas vezes para o Vasco. Queria saber como é que foi o seu trabalho com ele, o que você viu ali dele naquele início. A gente faz um brasileiro que a gente assume ali uma vice-colocação, depois fica ali entre quarto, quinto, né? Um brasileiro muito bom, e depois a gente tem uma queda, né? Queria que você avaliasse ali o trabalho dele e com você, como é que foi a relação contigo. Eu conheço o Celso Roth de outros carnavais, posso dizer assim, né? Porque ele trabalhou no Inter, trabalhou no Grêmio, teve passagens pelo Inter também, né? E pelo Grêmio. Então, o Celso, ele sempre teve esse tipo de performance que acabou tendo no Vasco também. Ele inicia bem os trabalhos, ele consegue organizar defensivamente as equipes, né? Fazer equipes equilibradas. E quando começa a ter algum tipo de percalço, de maus resultados, que é normal, né? No Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, dificilmente tu não vai ter um momento que tu vai passar por essa tempestade, né? Uhum. E ele acaba perdendo o grupo nesse momento, né? Porque ele acaba transferindo responsabilidade, ele acaba aumentando o número de concentração, começa a dar multa para atletas de peso que não dava antes, entendeu? Expõe os atletas no ambiente, o que causa, o que acaba retornando contra ele, né? Então, assim, ele inicia bem, tem bons resultados, organiza bem as equipes, mas a gestão de grupo dele nos momentos de dificuldade ele peca um pouco e foi por isso que ele acabou perdendo a mão no Vasco também, né? Eu acho que em vários trabalhos dele que ele teve esse mesmo percurso. Inicia muito bem, é um bom treinador, é um cara que equilibra bem as equipes, mas depois ele acaba, no contexto geral, perdendo a mão ali, principalmente com os atletas. No momento difícil, falta ali um gerenciamento do grupo para conseguir superar aquele momento difícil e saber que vai perder 3 ou 4 vezes num campeonato tão disputado, né? Vai perder. O Vasco também não era aquele timaço ali para estar segundo, quarto lugar, né? Era um time, pode ser meio de tabela, e também não era tão para ser segundo lugar, mas também não para ter um segundo turno tão abaixo como teve, né? Então Não, talvez falte. degringolou, chegou em determinado momento ali que a gente estava em segundo e começou a perder. E Correu aí risco. acabou tendo a troca de comando, né? Mas é muito mais essa questão de chega um momento que tu tem que mobilizar o grupo, dar moral para os atletas, assumir um pouco a responsabilidade, blindar na imprensa. Agora o Vasco está com um treinador que faz isso muito bem, que é o Renato, né? O Renato é um cara que tem como uma das principais características esse domínio do ambiente, ele consegue tirar de um atleta, dar uma confiança para um atleta acima da média, né? Chega nesse momento de dificuldade, ele consegue blindar o seu ambiente, entendeu? Não expõe o grupo, assume ele a responsabilidade, então por isso que ele tem essa característica e ele treina até hoje, né? E isso hoje no futebol brasileiro é uma característica muito importante, né? Ainda mais com essa instabilidade que a gente vive hoje, principalmente de resultados e a torcida impaciente, a torcida cobra os jogadores, cobra os dirigentes.
Então, o ambiente é muito pressionado e a figura do Renato te traz essa estabilidade, né? No Grêmio aqui, principalmente pela idolatria que ele tem, mas no Vasco ele já passou no Vasco, entende o clube como ninguém. Os resultados falam por si só, ele disputou aí não sei quantas partidas inicialmente, saiu com excelentes resultados. Então ele já deu muito mais resultado que o próprio Fernando Diniz, que passou um bom período aí, né? Tem um modelo de jogo específico, precisa mais tempo mas no futebol brasileiro a gente não tem tempo, né? Então é uma coisa Tem que não tempo. tem muito o que fazer. Então tem que dar resultado inicial. E só voltando no Celso, porque ele, como você falou, você conhece bem aí do Inter e do Grêmio, o seu pai também contatou ele várias vezes, né? Principalmente ali 97, se não me engano, 2010 ali traz ele é campeão, né, da Libertadores, chega numa semifinal para ele era treinador do Vasco naquele momento, né? Foi uma surpresa para a gente, ele ia ali para um Inter semifinalista e depois ali no ano da queda do Inter ele também assume. Por que que ele também sempre sempre voltava ali para o Inter ali? Você sabe dizer o motivo? Eu acho que foi muito baseado, inclusive, nessa tese que eu tenho do próprio Celso, né? Ele contratou a primeira vez o Celso em 97. O Celso tinha feito um bom campeonato no Caxias e ele fez um grande campeonato no Inter aqui, foi campeão gaúcho. O Campeonato Brasileiro iniciou muito bem. Na fase Brasileiro. final acabou não indo bem. Foi um ano que, inclusive, o Vasco foi campeão brasileiro, né? O Vasco do Edmundo, e o Palmeiras estava muito bem com o Filipão também, né? Ele acabou tendo um declínio na fase final do campeonato. Em 2010, quando volta Celso, o Inter, se tu lembrar bem, o Inter estava na semifinal da Libertadores. Então, como o início de trabalho dele é um início positivo, que ele dá resultado, que ele arma bem as equipes, o pensamento foi esse justamente, entendeu? Inicialmente ele entregar o resultado. Foi o que aconteceu. E também 4 jogos. 4 jogos, campeão, Campeonato Brasileiro ok, um pouquinho de declínio, chegou no Mundial ali, o Inter não foi bem, né? 2016 foi um ano que meu pai volta ali para tentar recuperar o Inter. Ele já estava 6 anos fora do clube. Ele volta, o Inter já estava muito mal no Campeonato Brasileiro, já estava o clube como um todo, institucionalmente já estava abalado, né? E ele volta e traz o Celso para esse mesmo motivo, por curto prazo, entregar uma estabilidade defensiva, equilibrar o time e dar resultado. Mas nessa vez acabou não acontecendo, né? As coisas não aconteceram do jeito que imaginava. Então, quando contratava, era uma ideia ali de curto prazo sempre, né? Era uma ideia de entregar resultado e equilíbrio no curto prazo. Era essa a ideia com o Celso. Então, acredito que tinha uma lógica, né? Quando se optava pelo Celso Roth. Inclusive, o Grêmio utilizou muito disso, né? Em determinados momentos, ele deu resultado de curto prazo sempre, aqui, quando ele veio para o Sul do Sul. E depois, com a continuidade, a coisa acabava se perdendo, né? Entendi. E aí, as notícias que saíram na época era sempre assim: cara, o Martin tá treinando bem, mas ele não entra. Queria saber se realmente essas notícias batiam, se estava treinando bem mesmo e faltou oportunidade do Celso ali de botar. Tudo bem, vamos a um contexto que na época era só 18, né? Convocados para o jogo, né? Às vezes só levava um atacante no máximo, dois, né? Então, eu queria saber por que ele te levou tão pouco assim. Era a opção dele? Você estava bem no treinamento? Teve um momento que você falou ali que o Rio de Janeiro te levou? Como é que foi, Não, cara? eu cheguei muito bem, cheguei muito bem. Inclusive, o primeiro coletivo que a gente fez aí foi depois da minha chegada do Silvio Luiz. Por isso que a gente ganhou de 3-0 do time B, ou dos reservas do principal, fiz 3 gols. Então, o início, assim, o primeiro mês eu estava muito bem, fazia gols, treinamentos, porque o time que jogava descansava, né, fazia uma recuperação, os reservas faziam um coletivo com o time B na época. Então, eu sempre participava desses jogos treinos, e sempre fazendo gols, sempre participando bem. E foi mais uma opção técnica dele, né? Claro que a gente é jovem ali naquele momento, fica chateado, e depois, com a maturidade, a gente tem que manter o foco, manter as coisas positivas, treinando com muita vontade para quando aparecer a oportunidade, né? Ele me levou alguns jogos para o banco, e o único jogo que ele acabou me botando foi contra o Cruzeiro, dentro do São Januário. O jogo já estava 2-0 para o Cruzeiro, que era o líder do campeonato, acredito, naquela época. O time do Cruzeiro era muito bom, tinha Ramires, o Fábio era o goleiro. A gente estava tomando digamos assim, uma roda no São Januário. E aí ele me colocou. Aí Foi já sentir, estava.
Foi sentir o gostinho da Vai de São Januário ali, né? Arrisquei um chute longe, a torcida vaiou. Ainda criei uma oportunidade de gol ali que eu dou pro Wagner Diniz, assim, ele cruza pro Leandro Amaral, que ele erra por cima do gol. Mas, e depois disso ele me tirou e não me deu mais oportunidade, né? Então, não me levou mais. Então, assim, eu fico um pouco chateado. Acho que poderia ter recebido mais oportunidade, principalmente com o Martin Garcia. Ganhou bastante oportunidade na época. Tinha o surgimento do Alan, né? Hoje eu entendo que era importante também o Allan Kardec, que era uma joia do clube, precisava ir aos jogos e ter oportunidade, era um ativo do clube, eu era emprestado do Inter, né? Mas eu acho que eu poderia sim ter tido mais oportunidade, principalmente no início. Depois acabei perdendo um pouco o foco durante o ano, depois retomei, continuei dando a vida aí, mas as coisas acabaram não acontecendo. Então, se o treinador, ouvindo você, então se o treinador fosse diferente, talvez a sua vida, a sua história ali no Vasco teria sido... Todo mundo fala que se fosse o Renato treinador, ele ia me botar. Quando eu cheguei lá, e o Renato é um cara que não precisa nem dizer a história que ele tem aqui no Grêmio, né? E então quando eu cheguei, os caras, pô, o Renato gostava de atacante, teu estilo, forte, tudo mais, chutava no Então, você gol. chegou um ano atrasado, Martin. Tem que E chegar em acabei 2006. tendo a oportunidade de pegar um cara que, visivelmente, na carreira dele, ele é um cara que consegue dar muita moral para atletas. Muitos jogadores, principalmente aqui no Grêmio, viraram em função da moral que o Renato deu para eles, da confiança, entendeu? Blindou os jogadores, ensinou também dentro de campo alguns macetes que ele tem já de experiência, né? E acabei pegando um treinador que tem as suas características de jogo, é um treinador que equilibra bem as suas equipes, mais defensivo. Eu também sou um cara defensivo hoje, né? Acredito muito num futebol equilibrado, mas naquele momento eu acho que eu poderia sim ter tido um pouco mais de oportunidade. Romário não ia para todos os jogos, o Leandro Amaral também era poupado algumas vezes, porque ele já tinha bastante problema no joelho, principalmente, que ele já tinha operado, mas era um jogador que era ídolo também, tinha uma facilidade incrível para fazer gol. Então, como experiência, foi muito legal. Acho que o Vasco é um clube gigantesco, tem uma torcida fanática. Eu acho que é questão de tempo aí, de tentar organizar. Eu acho que o Pedrinho está tentando fazer isso, principalmente a base, a identidade de novo do vascaíno, investindo em infraestrutura. Eu acho que o Vasco, em seguida, aí, consegue, daqui a pouco, alcançar o espaço que merece no futebol brasileiro. Torcida. E nesse ano aí, você falou tanto sistema defensivo, o Vasco começa a jogar com 3 zagueiros, às vezes jogava 3-6-1, era só um atacante lá isolado lá na frente, né? O foco realmente era o próprio Martin Garcia sai, né? É o que você falou, teve pouquíssima chance mesmo num... O único unanimidade ali era o Leandro Amaral, né? No ataque, né? O Allan Kardec ainda era jovem, né? Oscilava. Então você acabou. Dias, né? Como é que era o nome do atacante? O André Dias também saiu. O André Dias saiu cedo, né? Logo que ele saiu. Depois chegou o Abuda, A né? Buda. Aí chegou como é que era o nome dele? Um carequinha canhoto, Neilton. O Enilton? Enilton, que era mais experiente, era um jogador de força ali, e veio para agregar. Tinha o Allan Kardec surgindo, né? Que chegou a fazer alguns gols naquele campeonato, mas a referência mesmo era o Leandro Amaral, né? Amaral, Leandro que é Amaral, unanimidade. muito inteligente, muito com uma facilidade impressionante ali de finalizar e tudo mais. E para terminar o Vasco, cara, desse ano aí, uma outra figura, cara, que foi contratada naquele ano, que vem dos anos de glória do Internacional, o Perdigão, né, cara? Vem ali, pega 10 do Vasco, vira capitão, começa também num auge ali, e depois tem um declínio. Como é que foi a tua relação ali com o Perdigão? O que você viu ali da passagem dele, cara? O Perdigão é um amigo, né? Eu já conheci ele do Inter, ele participou do Mundial, né? Ele é um cara que, para um elenco, assim, ele é fantástico para ter no grupo. Eu acho que hoje a gente olha muito só para dentro de campo, né? Inclusive a gente viu a declaração do Jardim agora em relação ao Danilo, o Ancelotti está levando o Danilo do Flamengo. Tem jogadores que conseguem te agregar muito dentro do ambiente, né? O Perdigão não tem toda essa característica do Danilo de liderança pelo exemplo, um cara que
que consegue ter uma leitura de jogo, fazer várias funções e tirar o máximo dos colegas que estão ali no ambiente. Mas o Perdigão era um cara que aglutinava o ambiente, né? Deixava o ambiente feliz, unia o grupo, entendeu? Um cara alegre, um cara que todo mundo queria estar perto. Então, assim, ele traz uma unidade. Fez isso no Inter, fez isso no Vasco também. Era um jogador que tinha muita qualidade, né? Um meio-campista de toque, tinha posse para o time, só que ele não era um segundo volante e nem era um meia. Ele era um terceiro homem, né? Então, inicialmente, ele deu uma qualidade para o Vasco de ter mais a bola e depois acabou caindo como todo time caiu, né? Chegou numa... Ele equilibrou um pouco o time naquele momento, mas depois ele acabou indo mal, como foi toda a equipe, né? Então, acabou perdendo espaço. Sucumbiu o time todo, mas, pô, teve os jogos que ele jogou ali, cara, muitos jogos de São Januário, cara, não, jogava muita bola. Depois ele tinha que marcar, já não aguentava mais ali. Tinha problema físico, né? Historicamente, ele tem problema físico, era acima do peso, né? Mas ele era um jogador que tinha muita qualidade. O Perdigão chegou a ser da seleção brasileira, né? Verdade. Ele jogou na seleção e ele ressurgiu no 15 de Campo Bom aqui, quando o Inter contratou ele. Então ele foi um cara que ajudou muito o Inter naquela época e depois ele veio para o Vasco, teve um início muito bom ali e depois acabou caindo como toda a equipe, né? Como toda a equipe. E ali, no final do ano, a gente saiu Celso pelos resultados. Ficou uma semana ou duas ali, o Eurico coloca o Romário, né, de treinador. Como é que foi, cara, para você essa história é legal, cara, porque na verdade quando caiu o professor Celso, o Paulo reuniu os atletas no vestiário. Se eu não me engano, era uma segunda-feira, a gente tinha jogado no domingo, né? E comunicou que ia ter que o professor Celso já não era mais o treinador e que eles iam ter uma reunião e iriam comunicar o elenco, né? De qual as atitudes que iam ser tomadas. Nisso, o Romário, logo saiu o Paulo, o Romário assumiu de fato, né? Ele levantou, disse que ele ia ser o treinador e que o jogo ia ser na quarta ou quinta-feira, eu não lembro. Só que geralmente quando joga no domingo, quem jogou tá desgastado, tem que ter uma recuperação. E ele falou: vou dar já um treino agora, quem quiser ir para o jogo tem que treinar, se não quiser ir para o jogo, beleza, pode fazer a recuperação. E então ali começou a época do Romário, né? E daí ele também mudou o treino para de noite, que ele falou: a gente vai jogar de noite, por que treina de manhã? Não tem nenhuma lógica. E a gente treinou de noite aquela semana em São Januário. E a gente foi fazer o jogo, precisava de uma vitória, eu acho que a gente tinha perdido fora. Perdemos 2-0 lá no Acho México. que era o Show, o goleiro até, inclusive. Isso. Uma das maiores exibições de um goleiro, assim, de... Pegou tudo, o Romário se colocou no jogo e quase fez um gol ainda, né? Então, ele armou o time ali que ele imaginava, né? Tinha as inscrições ali para aquela competição, era um número também um pouquinho mais restrito das inscrições. Mas, peraí, uma dúvida. Ele mesmo se posicionou para ser o treinador? Não foi uma decisão do Angione, assim, foi ele que... Olha, se teve a decisão anterior, eu não me recordo, entendeu? Não teve uma decisão... Se foi uma decisão deles, diretoria, e comunicou o Romário, mas o primeiro contato que a gente teve foi assim. Ele comunicou... Deixa eu assumir isso aqui. Assumiu, fomos pro jogo, a gente quase ganhou o jogo ainda, quase classificou, ele entrou, né? Quase fez um gol. E logo em seguida chega o Valdir Espinosa, né? Depois da passagem do Romário, chega o Valdir para assumir a reta final do campeonato ali, né? Ali alguns jogadores... Esse dia de treinamento do Romário aí, que você falou de noite e tal, e ele tinha que escolher, ele mesmo que dava os coletes, ele mesmo que escolhia como é que era o treinamento, cara? Ele que escolhia, foi mais um coletivo tático ali com os jogadores, e ele testando a equipe ali, ele se colocava, às vezes não. E assim, teve um momento assim o Vasco tinha um volante chamado Thiaguinho, que era um volante de muita intensidade, muita volume físico. E o Thiaguinho era destro, ele tentou dar um lançamento de canhota, assim, né? Deu um 3 dedos de canhota, assim. Aí o Romário parou o treino, né? Aí ele falou assim: qual que é a perna que tu chuta? É a direita. Qual que é o jeito mais fácil de dar o passe? De lado. Por que tu tentou dar um passe de 3 dedos de canhota? Daí ele olhou assim: o mais difícil no futebol é fazer o simples. Só fazer o simples
tá tudo certo. Então, assim, ele foi um cara que tu olhando ali algumas coisas que ele foi construindo na carreira dele, e até empiricamente, né? E hoje até algumas coisas que ele diz na época faz sentido, dos treinamentos específicos. Ele é um cara que treinava muita finalização, muito tiro curto ali. Então, ele foi um cara que uma experiência muito legal, assim, de ter convivido com ele e essa figura emblemática aí do nosso futebol. Não, e eu acho que ele deve ter pensado assim, cara, só tem 3 dias aí para esse jogo contra o América, que precisa reverter ele 1-2-0, velho. Vou assumir isso aqui, depois o Eurico aí resolve para o final do Brasileiro, que o Vasco já estava ali numa situação ok, né? Então ele deve ter pensado nisso, né? Cara, para esse jogo aí, deixa eu tentar resolver isso aqui, né? Garantir essa classificação. Mas é o que você falou, assim, com todo respeito ao Thiaguinho, um jogador muito voluntarioso, né? E é o que ele queria, uma coisa simples, né? Não, né? Foi um ensinamento para todos, né? Foi um ensinamento para todos, que ele marcou também. Às vezes a gente pega a bola e quer fazer algumas coisas que não precisa, né? Não Entendeu? precisa. E Tu fazia bem feito ali, com simplicidade, com rapidez. Não precisa inventar muito, né? Então, acho que foi um ensinamento para todos. O Thiaguinho era um jogador que tinha muita dinâmica, tinha um físico privilegiado, né? Então, naquele momento aconteceu isso. E isso acontecia muitas vezes, né? Os jogadores pegam, querem dar um passe diferente, querem fazer uma jogada um pouco mais elaborada. E às vezes não tem essa necessidade. Então, acho que foi um ensinamento para todos naquele momento ali. ainda mais vindo do Romário, né, cara? Que aí o cara absorve de um jeito diferente, né? Ah, sem dúvida. Beleza. E aí o Evaristo ali, o Espinosa acaba pegando pouquíssimos jogos, né? Foi só ali uma reta final, né? Ele foi uma reta final, eu fiquei só no início, né? Os jogadores que estavam emprestados, assim, nessa reta final, quando o Vasco já não tinha mais chance do descenso, todos ganharam férias, né? Então não tinha mais, o pessoal que estava terminando o contrato, que estava emprestado, já entraram de férias, então não tive muito contato com o Valdir. O Vasco fez aqueles jogos finais ali um pouco até para cumprir tabela. Então a minha experiência foi mais no Vasco ali, foi mais com o Celso, né? Não tive muitas experiências com o professor Valdir. Tinha que ter vindo um ano antes, Martin. Ou o Renato ter continuado. Bom, cara, então agora eu quero conversar com você um pouquinho de presente, cara. Aproveitar as suas experiências ali, né, com o SAF do América de Natal, com o Azures, né? Queria saber de você o que você está achando do movimento de SAF atualmente, né? E das SAFs que a gente já tem experiência, né? Aqui o Vasco, o caso do Vasco, já não teve sucesso, a 777, né? Faliu. Enfim, o associativo teve que retomar o poder, né? Agora está com uma expectativa de uma nova venda, né? São duas perguntas em uma, né? Como é que você está vendo o movimento de SAF no Brasil? Se está bom, se está parado, enfim. E como é que você vê uma SAF ideal para um time como o Vasco, né? Porque você tem a experiência no América de Natal, com todo respeito, é outra dimensão. Como é que você vê uma SAF para um time desse tamanho de um time top 5 de torcida, time nacional, né? Bom, eu participei da montagem de duas SAFs com características diferentes, né? A primeira foi o Azures, que era uma SAF que começou como um clube, depois se transformou em SAF, com um modelo de captação de base e formação desses jogadores, né? E depois, para tu ter o selo formador da CBF, tu é obrigado a jogar um campeonato profissional por ano. Então, a gente teve que jogar o profissional. Então, a gente fez um projeto para o profissional e acabou dando muito certo, porque a gente obteve resultado. Foi isso que deu visibilidade, né? Mas o projeto das Azures de base ele ficou consolidado. Hoje tem diversos jogadores aí no futebol brasileiro que vieram do Azures, né? Tem o Guilherme agora que está no Flamengo, que está no profissional. Tem o Eduardo Pape agora, que foi um dos destaques aí da seleção sub-17 no Sul-Americano. E naquele momento os nossos parceiros lá do Paraná tinham vontade de continuar com o profissional, mas era muito custoso, né? O projeto profissional, para tu galgar a divisão, chegar numa Série B, tu tem que fazer um investimento muito grande, né? E a gente optou por
vender para eles a nossa parte e ir para um time que tivesse massa, né? Porque hoje qual é a maior dificuldade das SAFs? Quando tu vem um investidor, eles querem ter o dinheiro de volta, né? Eles querem ter um retorno financeiro. Então, o clube ele tem alguns pilares que tu tem a receita, né? Seja de patrocínio, seja de renda, seja de venda de atletas. Então, a profissionalização do clube, ela passa muito por profissionalizar todas essas áreas que vão pegar toda essa massa consumidora e vão explorar da melhor maneira possível para gerar renda e receita para o clube, né? Claro que os resultados também vão te dando poder financeiro no sentido de verba de televisão, receitas de estádio, venda de patrocínio, jogadores que estão disputando campeonatos e chegam em finais também vão ficar mais valorizados. Tudo é um círculo virtuoso, né? Então, eu acredito que hoje a gente tem uma SAF do Bahia, que é um dinheiro extraordinário, né, infinito. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho que está sendo pouco visto ainda, que é principalmente na captação fortíssima no Nordeste, né? Eles estão trabalhando com o Marcelo, que estruturou toda a base do Fluminense, Xerém na época, que dá frutos até hoje para o Fluminense. Fizeram uma estrutura de primeiro mundo, né, para lapidar essas joias que eles captam lá no Nordeste. Só que o dinheiro que foi investido, eu acredito que tenha outras pretensões ali, principalmente em Manchester City, né? Eu acho que os árabes querem expandir a marca, eles querem sair só da questão do petróleo, turismo, entendeu? Então tem outras coisas vinculadas, né? Então, assim, é um clube que provavelmente deve ter um projeto mais caro, mas também um projeto idealizado de formação de jogador, vai em seguida começar a colher. Temos o Cruzeiro, né, que foi o Ronaldo que comprou e logo vendeu para um cara que é torcedor fanático, né, que é o Pedrinho. Deu um resultado inicial ali quando o Pedrinho assumiu, o Ronaldo também estruturou um pouco o clube. A gente tem o Botafogo, né, que deu o resultado desportivo, mas hoje a gente vê que está passando por uma dificuldade financeira, porque ele fazia parte de um projeto multiclubes, né? Então isso é muito difícil para um torcedor do Botafogo aceitar que o principal jogador vai para o Lyon de graça, porque faz parte de um projeto maior, entendeu? E isso ele teve que fazer uma mudança de rota no meio do caminho, né? Textor, mas não, o objetivo dele principal não é o Botafogo, entendeu? Então isso ficou um pouco nebuloso, e isso no início, o Botafogo estava também precisando de que acontecesse alguma coisa na vida dele, aceitou o Texas. Hoje, provavelmente, todos os torcedores aceitariam de novo para viver o roteiro que viveu, mas em termos de saúde e perenidade para o futuro do clube, ele está comprometido, né, pelas escolhas financeiras que foram feitas. O Vasco também, na onda do Botafogo, pegou a 777, que acabou depois tendo problemas financeiros e quebrando. Eu acho que o Pedrinho retomou o clube. Eu acho que o início do pensamento do Pedrinho é uma situação que eu acredito. Eu acho que tem que ter um investimento em base, captação de baixo, formar novos vascaínos, criar de novo a instituição Vasco, né? Que hoje é gigantesca, tem muitos torcedores, porque naquela fase do Eurico ele fez muita gente virar vascaíno e vascaína fanático, participou disso, né, ativamente. Então acho que o Vasco agora vendeu o Ryan, tu pega o Ryan 45 milhões de euros. É uma SAF que o Textor na época comprou o Botafogo. Né? Você vê como é que um jogador. Um jogador. Se tu pegar o Flamengo se restabeleceu isso, né? Controlou a dívida, investiu em estrutura, investiu em base, aí vendeu o Vinícius Júnior, vendeu o Paquetá, começou a se reorganizar financeiramente e virou o que é hoje, né? Hoje o Flamengo está um clube contratacionista, não consegue mais dar espaço para moleques de base, é quase como se fosse um Real Madrid, né? Contratos tem melhores. Tem faturamento. Tem faturamento altíssimo, né? Mas os jogadores de base eles estão sendo vendidos antes de estourarem, né? Que também é uma receita importante que eles têm, né? É um modelo de clube que hoje é muito difícil jogar no Flamengo se tu não tem uma qualidade, já está num nível de experiência adequado para tu chegar naquilo ali, porque é uma pressão, sai lotado o tempo inteiro. O Vasco também tem isso de ser uma pressão, tudo mais, então às vezes tem que ter jogadores mais preparados, mas o Vasco depende de venda de atletas, né?
Então ele tem que Depende. colocar, né? Tu vê o Então, Rayan agora. isso que eu te pergunto, porque assim, as conversas é que é um grupo ligado ali à Crefisa, a Marcos Lamáquia, a família Lamáquia, né? Que tem um modelo de gestão no Palmeiras, a gente contemporâneo, o Palmeiras ficou uma época sem revelar ninguém, cara. O Palmeiras só contratava medalhão, enfim, e o Palmeiras de uns 10 anos para cá, cara, um ou dois, três jogadores que ele consegue fazer vendas gigantescas, enormes, e consegue suprir o plantel ali vitorioso, né, do Abel Ferreira, depois teve o Cuca, enfim. E até o cara da base lá, o Cícero, tá na CBF hoje. Então, assim, hoje o torcedor vascaíno vê, Não, tem um medo. cabeça Tá. da base do. Claro que é um clube gigante, tem várias áreas, mas quem é o diretor da base hoje chama-se João Paulo. Né? João Paulo. Então, João Paulo. O Cícero é um executivo brilhante, no meu ponto de vista, em termos organizacionais. Organiza todas as áreas do clube, em termos de processo, não é à toa que hoje ele está na seleção ali com o Rodrigo, são dois excelentes profissionais. Mas, mais uma vez, o Palmeiras criou uma base forte, captação forte, jogadores identificados com a camisa do Palmeiras, que estão ali dentro, fizeram vendas gigantes aí, né, nos últimos anos, e jogadores que entregaram também, né, no profissional. Uhum. O Endrick entregou, o próprio Estevão, jogaram um período no clube, né, jogadores extremamente identificados. Então, acho que um projeto que investe nisso, claro que tu não vai ver o resultado no curto prazo, né? É uma coisa que tu vai plantar para daqui 5, 10 anos tu tá colhendo, que foi o que o Flamengo e o Palmeiras fizeram. E como é que você faz num Vasco que tá ali 25 anos sem ganhar um nacional, um título brasileiro, 15 anos sem uma Copa do Brasil? Como é que... Eu acho que principalmente tem que ter Sinceridade? sinceridade, exatamente. Eu acho que o Vasco já esperou 25 anos, cria-se uma expectativa de dinheiro, de contratar diversos jogadores para o elenco profissional. Eu acho que tem que conter essa expectativa. Todo dinheiro não pode ser só profissional. Então, acho que os investimentos principais têm que ser em estruturação do clube, né? Ter uma estrutura com profissionais de qualidade, saúde e performance para contratação, tudo mais, mas investir em formação de profissionais e jogadores identificados com o clube. E a torcida vai comprar, a torcida sempre comprou. Fazer times competitivos dentro dessa realidade tu consegue fazer, entendeu? Então, eu acho que reformaram agora uma parte de São Januário, né? Pelo que eu tô vendo. Sim, o Pedrinho melhorou muito, porque a 777 não botou nada ali no Eu CT. acho que o Pedrinho tem essa mentalidade de fazer um time com DNA do Vasco. Claro, futebol é resultado, né? A torcida cobra pelo domingo, pela quarta, mas eu acho que sendo muito honesto e mostrando isso tudo que está sendo feito, eu acho que é o caminho natural e correto que tem a ser feito, entendeu? Senão tu pode dar um tiro na lua, acontecer como foi no Botafogo, ser campeão, né? Acho que o Mas é torcedor imprevisível, né, Marte? É imprevisível ser campeão, né? Você não não domina isso. não domina, entendeu? Pode Então, acontecer, mas não é um trabalho de tu tá sempre chegando, né? Tu vê hoje Palmeiras e Flamengo, eles estão sempre chegando ali, né? Eles de vão na manter. final, eles mudam 1, 2, 3 jogadores, mantém a base, surge um jogador da base, entendeu? É uma coisa que está consolidada. Foi o São Paulo e Inter da década de 2000 a 10 ali, que formavam muitos atletas, né? Tinha uma estrutura que, para a época, era uma referência no Brasil, e hoje em dia está com Palmeiras e Flamengo ali, né? Acho que o Bahia tá plantando para colher em seguida. O Flamengo o Fluminense é uma fábrica de talentos, né? Ele capta muito no futsal ali. Eu acho que o Rio de Janeiro, dos 6 aos 12 anos, tem diversos campeonatos de futsal ali nas regiões do de Caxias, Maria, Sim. tudo. Então tem uma captação natural de talentos no Fluminense. Isso mantém o clube, porque o Fluminense forma muito jogador, vende muito jogador, e isso também ajuda o clube a se manter. Então eu acho que a SAF do Vasco principalmente passa por essa estruturação da instituição, do DNA vascaíno, formar profissionais, formar jogadores. Em relação à SAF, ainda a gente precisa ter um pouco mais de tempo para ver se realmente elas vão ter resultado positivo financeiro, né? Porque as pessoas querem botar dinheiro, quem vem um investidor, ele quer ter o retorno financeiro. E eu acho que o futebol brasileiro, ele ainda não achou um caminho, né, para ser uma coisa muito vantajosa financeira, né? Isso eu te pergunto. Eu vendo balanços, eu só vejo assim, dois clubes dando lucro, que é Flamengo e Palmeiras, que são
cases de sucesso. Outros dando muito mais dívida, até daqui a pouco eu vou te perguntar disso, por causa de uma bolha inflacionária que está no futebol brasileiro, mas quando a gente tem uma SAF do Cruzeiro, que às vezes a pessoa só pensa ali no resultado, né? Ah, é maneiro, tá trazendo o Gerson, é maneiro, tá trazendo o Arthur Jorge, mas eu não sei até que ponto, cara, se o Cruzeiro vai ter um faturamento para aguentar isso, se o cara tem uma hora que ele vai querer esse dinheiro de volta, não existe só, tô botando e não vou ganhar, só sou torcedor e... Então, como é que o futebol, assim, esses investidores, o Vasco eu vejo, assim, com receita de venda de jogadores, com uma torcida nacional que a competição aí vai depender do desempenho e performance, mas eu vejo o Vasco com um faturamento podendo ser ali um top 5 de nacional, né? Então, vejo que tem retorno, só tendo com a base, né? O que a gente tá falando, vender um Ryan, vender um ou dois por ano, né? E é o que você falou, Rio de Janeiro, bota o cara lá em cima, aquele jogador, um Flamengo hoje vende qualquer jogador por um preço de 20 milhões para cima. Mesma vez esse cara tendo uma minutagem muito pequena. Então, acho que assim, a marca Flamengo já vende, já bota o cara muito um valor, às vezes, acima do que uma marca Vasco hoje, que está embaixo. Então, sem dúvida nenhuma, a camisa pesa na hora de uma venda, né? A gente vê até por padrões, o Inter vendia jogadores por uma fortuna, hoje os jogadores são vendidos pela metade do preço. Tu vê para um jogador do Palmeiras, do Flamengo, para ser vendido, os clubes sabem que tem que chegar aqui com um patamar acima, né? Eu acho que a vitrine desses clubes, elas estão muito valorizadas. Eu acho que o Vasco se tu pegar a barreira do Vasco ali, o entorno da região, tem muito jogador, entendeu? Eu acho que brota jogador ali, nas bases dos clubes do Rio de Janeiro. Eu não sei como é que o Botafogo se estruturou nesse momento para ter. Tem base nada. Então, tu vê, é um dinheiro que daqui a pouco não vai... Eles não plantaram para começar a colher daqui a pouco, entendeu? E tá cheio de dívida. O Botafogo tá com muita... O Botafogo vai ter dificuldade. Acho que o Pedrinho tem as melhores intenções, só que assim, é muito difícil, é um clube muito grande, então tem a pressão do dia a dia, do resultado, né? Teve as tentativas com os treinadores ali, agora o Renato é um cara que conhece bem o clube, dá estabilidade, mas eu acho que o investimento em estrutura ali, em base, para ir formando jogadores de novo, vendendo os jogadores, se reestruturando como clube, e daqui a pouco mantendo a base e tudo mais, uma hora pode engrenar um título. O Vasco é muito grande, tem uma torcida fanática que consome o clube, então eu acho que o Vasco, se der um tiro certo em termos de resultado organizado, eu acho que volta para ser um time de elite. Seguir, né? E esse modelo Pedrinho Cruzeiro, você, na sua opinião, talvez não seja tão sustentável, né? Só o cara aportando. Financeiramente não. Acho que o objetivo do Pedrinho é um torcedor do Cruzeiro fanático, né? É um cara que tem boas intenções também. E só que ele é um cara que é bilionário no que ele faz, que ele tem uma rede de supermercado, ele tem um faturamento astronômico, né? Então eu acho que ele está, no primeiro momento, buscando dar resultado, entendeu? Ele não está pensando no lado financeiro. Ele contratou diversos jogadores logo que ele entrou, Gabigol e tudo mais, gastou uma fortuna. Ele está aprendendo também, né? Porque isso passa por um aprendizado, tu entra num ambiente que não é teu, entendeu? E tu vai aprendendo como é que se faz as coisas. Eu acho que ele perdeu ali o Jardim, que estava fazendo um belo trabalho. Trouxe o Tite, que não conseguiu dar os resultados que ele imaginava, né? O Tite vem aí, depois da seleção, tendo dificuldades, principalmente na energia, né? É um grande treinador, mas o treinador precisa também ter uma energia para contagiar seus atletas, para recuperar ânimo e tudo mais. Eu acho que agora trouxe o Arthur, inclusive que ele começou o trabalho do Arthur, já fez um contrato até 2029. Eu acho que os portugueses, tá? E isso eu falo porque eu joguei em Portugal, né? Depois do Vasco eu joguei no Marítimo. Fiquei 1 ano e meio lá, né? Na Ilha da Madeira, né? Ilha da Madeira. Inclusive um dos meus treinadores foi durante muito tempo o auxiliar do Jardim, o professor Nelson Caldeiras. Quando eu voltei de lá, eu falei pro meu pai, olha, a gente, por mais que eu tivesse feito base no Inter, que era uma referência nacional na época, de revelação de jogadores e tudo mais, a gente tá, eu vi que a gente estava bem atrás. Defasado, foi lá né? que eu aprendi a jogar futebol, né? De ter a compreensão do jogo coletivo, sem a bola, né? Da pressão, na marcação, uma pressão organizada.
comecei a me dar... eu aprendi que eu fazia parte de uma equipe, que eu ia ficar 1 minuto com a bola no pé, os outros 60 90. minutos tu fica sem a bola e tu tem que te movimentar, né? Tu tem que marcar, tem que pressionar, tem que estar organizado, tem que estar atento. E isso eu Isso em fiquei um pouco 2008, né? em 2008. Aí. E aí falei para ele isso em 2008. E quando o tempo passou, né? Ele saiu do clube ali e tudo mais. Depois veio o Jesus do Flamengo, que acabou sobrando aqui no futebol. E hoje os portugueses falem o que quiserem, mas é uma realidade em termos de resultado, né? Tu pega o Abel, tu pega o Jesus, tu pega o Arthur Jorge, agora o Jardim, os caras dão resultado. Eu acho que eles entendem muito. Por que eu acho que o português. Acho não, né? O português está na frente porque a escola de treinadores de Portugal ela tem uma literatura muito vasta, né? Isso. Então, Tem faculdade, né? em faculdade, para tu ser treinador, tu tem que passar 4 anos para uma faculdade. Então, tu tem que passar por diversas áreas de uma equipe para tu virar treinador. Tu vai ser auxiliar, tu vai ser preparador físico, tu vai trabalhar na base, tu vai trabalhar na formação, entendeu? E se tu não tem uma característica de liderança para liderar pessoas, tu também não vai se servir para treinador, tu vai ser auxiliar, entendeu? Como é que é no Brasil hoje? Tu se forma, tu é jogador, tu sai na categoria B, ou tu faz 3 cursos na CBF, curso online, poucas visitas lá na própria Granja Comari, e tu te forma, entendeu? É mais um diploma, né? Do Ah, que é realmente. um estudo, antes não era nada, é um estudo, mas a diferença de 4 anos, sendo auxiliar, passando por diversas divisões, diversas áreas, tu consegue a entender o contexto macro, né? Tu vê até pelas próprias entrevistas dos treinadores, né? Tu vê que os temas que eles colocam em termos do ambiente, da personalidade do jogador, da formação, da contratação, dos contextos, está sendo um aprendizado, né? Está sendo um aprendizado para os brasileiros, para nós, está sendo um aprendizado até para o jornalismo, né? Uhum. Nosso, que pressiona muito, pressiona por resultado. Então, eu acho que em termos de resultado eles estão na frente. Eu acho que a gente tem bastante a aprender com eles, né? Porque eu vejo que eles entendem muito da tática, né? Da tática de jogo. Organizar os seus times coletivamente, né? Com treinos didáticos ali. Eles conseguem pegar um jogador individualmente também, lapidar ele para o jogador melhorar individualmente. E eles têm uma liderança também, né? Tu vê que o Abel mobiliza a torcida, mobiliza os seus atletas e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem uma escola de treinadores antiga aí que tem essa bagagem ali. O Abel agora já está em fase final, já está como diretor no Inter. O Renato já está para uma fase final também. Final, o que eu digo já está bastante tempo ali rodando, né? É um cara que tem essa bagagem. O Luxemburgo aposentou, o Tite agora foi para uma passagem no Cruzeiro, depois do Flamengo, né? O Diniz precisando ser mais contundente, principalmente nos seus resultados, apesar de ter ótimas ideias, né? Então, eu acho que essa instabilidade do futebol brasileiro, ela deteriora um pouco os trabalhos, os treinadores e tudo E aí não mais. fica nenhum treinador brasileiro com unanimidade, né, cara? A gente não tem nenhum, né? Um Dorival é ruim, um Diniz é ruim, pronto. Aí o cara não fica 6 meses catando um emprego. Passaram pela seleção ali, tiveram oportunidade na seleção, o próprio Dorival, o próprio Diniz, os resultados não vieram, né? Não é nem questão de resultado, até o futebol ali, a gente estava com uma seleção que a gente vê que não estava equilibrada, né? Agora veio o Ancelotti, que para mim, é um dos grandes treinadores aí do futebol mundial, é um estrategista, né? Uhum. Então, assim, essa discussão de convoca, não convoca Neymar, por exemplo, eu acho que ele é o cara ideal ali para tomar a decisão. Eu acho que a decisão que ele tomar de convocar ou não convocar vai ser a correta, né? Uhum. Então, apesar de eu ter minhas opiniões, mas a gente não está lá dentro, né? A gente não sabe o que o Neymar representa para o grupo. O Neymar ficando no banco, a torcida pode pedir o Neymar e porra, é Isso. um peso, entendeu? O Neymar pode, pela personalidade que tem, não aceitar ficar no banco, reclamar se sair, entendeu? O jogo hoje é intensidade, é físico, então assim, ele vai Cidade. aceitar entrar em alguns momentos do jogo. Eu acho que uma Copa do Mundo de 8 jogos, tu vai ter diversos momentos diferentes, né? Tu vai jogar com uma França, tu vai jogar contra um time que vai se defender, tu vai ter um segundo tempo ali com um jogador a mais, entendeu? Tu vai precisar para uma prorrogação com o jogo mais aberto pelo cansaço.
Eu acho que o Neymar pode fazer a diferença em determinados momentos do jogo. Só que tem isso tudo que ele carrega, né? Então, quem vai medir isso é o próprio treinador, que eu acho que é o cara mais capacitado para tomar a decisão. Se ele não Ele, levar, eu vou ele, defender. o Rodrigo Caetano, Pra... vão saber o que é correto ali. Oi? Ele, o Rodrigo Caetano conversando, vão saber se é o ideal levar o Neymar, o que você falou, Não, 40, 50 dias que eles vão ficar ali, cara, é uma confinados. peça, é uma peça que vai fazer diferença, porque ele é diferente, né? Ele é Uhum, um cara que nasceu diferente. Então, num lance, ele pode decidir. Só que, ok, e o resto, né? Então, é essa matemática que tem que fazer, que é muito complexa, que eles vão fazer. Eu acho que ele é o cara mais adequado para tomar essa decisão, de fazer essa concordo, leitura. concordo. Mas só voltando ao que você falou em DNA, quando a gente também fala muito em SAF, sempre o torcedor pensa muito em contratação, né, e scouting. Queria saber a sua opinião, vamos supor, no caso aqui do Vasco, né, que a gente já conversei com gente de base, né? Normalmente se tem mais sucesso quando aquele jogador performa, fica na base ali por 8, 10 anos, porque ele pega ali um DNA daquele clube, às vezes vai num profissional ali, tende a ser as maiores vendas historicamente daquele clube, aquele jogador de base que ficou mais anos na base daquele clube. Queria saber como o scouting, o trabalho de scout ali, vai captar jogadores ali com 17, com 16, contra uma base que já está vindo ali anos e anos já sendo formada ali em São Januário, por exemplo. E também, emendando já a pergunta que hoje tá barato para o futebol brasileiro trazer jogador de fora, assim, né? Hoje a gente tira ali, às vezes, um ponta do Atlético, o caso do Vasco, né? Pega um ponta do Atlético Nacional, 5 milhões de dólares, pega esse cara e aí tá tirando o lugar de alguém da base, né? Porque esse cara já tem muita minutagem, porque ele tem 22 anos, mas ele, como lá o time não tem muita grana para contratar, acaba botando esse cara da base e ele já tem 3 temporadas já. Então, minha dúvida é como é que o scout SAF e base tem que trabalhar nisso aí? Como é que a SAF tem que trabalhar base e scout? E essas contratações internacionais que às vezes são mais baratas, que o futebol brasileiro está pagando melhor, né? E está conseguindo trazer, e o torcedor gosta, né? De um reforço novo, um cara que habla, um cara que. Como é Isso, que você vê? a torcida fica eufórica, né? Em todos os cenários, a torcida gosta de contratação e tudo mais. Mas eu vejo muito que a contratação ela teria que ser uma cereja do bolo, né? Ela tem que ser pontual e a cereja do bolo. Eu não vejo clubes tendo resultado, mudando todo ano de plantel e contratando sempre bastante atletas, até porque a contratação ela é cara, né? E os números são frios, né? Tu pega um jogador de fora, o que ele tá fazendo no time dele, não significa que ele vai chegar aqui e vai fazer a mesma coisa, né? Ele está saindo de um país onde ele tem uma estrutura de clube, ele tem uma maneira de jogar, ele tem uma confiança do treinador, ele muda com a família para um outro ambiente, com outro grupo de jogadores, é outro modelo que o treinador vai utilizar, ele tem que ter uma adaptação, entendeu? Então, eu acredito que tu tendo uma base de time, formando jogadores, tu também tendo uma estrutura secundária ali para tu não contratar esses jogadores por 5, 10 milhões de dólares, como estão fazendo, daqui a pouco tu consegue achar um pouco antes. Traz para o Uhum. teu ambiente, né, para tua estrutura. Faz ele se adaptar antes, de uma maneira mais barata, né? Olhando as características dele que são importantes, pegando as deficiências, organizando ele e aí sim lançando profissional, eu acho que tu consegue fazer uma montagem muito mais barata. E os É jogadores barato. pontuais Uhum. da cereja do bolo que tu vai ter um nível muito assertivo de contratar. É muito difícil tu errar se tu trazer um cara, vai chegar e vai vestir a camisa, entendeu? Agora tu ficar apostando em jogador de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares é muito caro, entendeu? Muito caro, né? Se tu for para trazer jogador nesse valor, tem que ser o cara que vai chegar e vestir a camisa. E isso se tu tiver caixa também, né? Porque não adianta tu contratar um jogador de 5 milhões de dólares e tu dever para metade do ambiente que tu tá comandando, entendeu? Porque às vezes tu cai na ilusão que, pô, contratar jogador vai resolver. Só que, beleza, tu tem dívida com um monte de pessoas que estão no ambiente, atrasou um salário, tu deve uma parcela de Empresário. uma coisa que prometeu lá atrás. E tu vai lá e contrata um cara de 5 milhões de dólares, é a mesma coisa que tu pegar um dinheiro emprestado com alguém e no outro dia tu dizer que não vai pagar e sair com uma BMW no outro dia, entendeu? A pessoa vai querer ir atrás de ti, entendeu? Tu não Uhum. cria um ambiente saudável, entendeu?
Então, o ambiente do futebol ele é muito complexo. Tu tem que entender que cada ação que tu toma, tu tem uma reação, entendeu? Então, eu acho que o Vasco ele está se organizando. Ele organizou a dívida, fez uma RJ, colocou Isso. está cumprindo as suas coisas em dia, né? Isso é muito importante para o ambiente de futebol. Tá se planejando daqui a pouco para fazer uma venda ali. Eu não sei muito dos bastidores, né? Mas acho que é para o grupo da Crefisa, né? Que tem um modelo ali, eu acho que inclusive são vascaínos, né? Eu acho que isso é bacana também. Eu não vejo clubes aqui do Sul, eu não acredito muito em vir um americano aqui, um árabe, fazer o. Entendeu? Eu acho que tem que ter essa organização com esse vínculo, né? De ter entender como é que é o clube, a história do clube, por que o clube se fez, a instituição, retomar essa identidade que fez o clube ser tão grande, entendeu? Para formar novos torcedores, novos jovens, novos jogadores, identificados com o clube. Não ficar trazendo jogador de fora, jogador de fora, jogador de fora. Acho que o jogador de fora é a cereja do bolo que vai se adaptar ao clube que está montado aqui, né? Eu acho que esse é Concordo. o objetivo do Vasco. O Renato deu até uma recente declaração, né? Que acabou o Vasco, que agora tem essa regra, né? Que você pode levar 9 estrangeiros, né? Para o jogo, né? Aumentou, né? Era 5, né? Foi aumentando para 7, acho que para 9. E aí, enfim, quase todos os clubes brasileiros têm muitos estrangeiros hoje, porque é mais barato às vezes o salário, né? E aí o Renato deu uma declaração que ele tentava não trazer para os times que ele treinava ali, como o Grêmio, o Fluminense, ele não tentava trazer jogador colombiano e equatoriano, porque ele achava que os caras não estavam prontos. Então que ele preferia ali o que você falou, um jogador mais pronto, já que vai gastar os 5 milhões de dólares, contrate um. Você vê isso às vezes um pouco que esses clubes estão trazendo ali um jogador de fora. E é muito louco pensar nisso, que o Brasil é enorme, né? E a gente vai no interior lá da Colômbia, pega um cara que jogou 2, 3 anos e traz esse cara já achando que ele vai ser solução, né? E faz essa dívida, né? Você Não, concorda com o que exato, eu tô falando? exato. Eu acho que eu acho que se tu não traz para adaptar o contexto um pouco antes, talvez eles não estejam prontos para jogar o profissional ainda na dinâmica que a gente imagina. Taticamente, eles são jogadores que individualmente eles entregam. São jogadores rápidos, têm aptidões físicas, têm velocidade, entrega questão técnica. Mas e o aspecto coletivo, o contexto, a tática, entendeu? A concentração. Eu acho que cada país tem uma cultura, né? E eu já trabalhei com jogadores equatorianos já. E eles são caras que se tu não trouxer para cá, tu não adaptar, tu não dá carinho, entendeu? Tu deixar eles simplesmente trazer, deixar eles aí, cara, eles dificilmente vão dar certo, porque eles precisam desse carinho, mostrar como é que funciona, entendeu? Ir adaptando, ir construindo, ir ensinando. Eles têm bastante potencial pelas valências que eles entregam, né? Esse extrema do Vasco ali é muito rápido, né? Uhum. O atual, né? O Andrés Gomes. Exato. Então, assim, eles têm aptidões, só que se não tiver um ambiente que vá fazer ele se adaptar, dar carinho, estruturar ele, lapidar ele nas deficiências que ele tem, cara, tu trazer para apostar e a chance de dar errado é maior que dar certo, entendeu? Hoje o Vasco tem a sorte de ter um treinador como o Renato, tem a paciência, entende, vai colocar, vai tirar, precisa explicar também para a torcida, entendeu? Dos movimentos que estão sendo feitos. Eu acho que esse diálogo com a torcida é importante, porque às vezes eles vão pegando esse burburinho das informações, dos blogs. Hoje, muita gente dá opinião, muita gente tem opinião de tudo, né? Então, assim, as coisas vão criando o corpo e daqui a pouco é uma coisa que é um simples diálogo, uma simples explicação que a torcida vai entender o contexto, por que está sendo feito, entendeu? E às vezes você perde, na mídia social, você perde um jogador lá que você gastou 5 milhões de dólares por causa de 2, 3 jogos mal, que o cara virou meme, né, ali no Twitter, no Instagram da vida. E eu vi que o Renato deu essa declaração e depois, quando os jogadores foram falando, o Andrés Gomes, os outros colombianos, eles falam, ó, eu tô indo bem, eu preciso melhorar a finalização. Eles mesmo viram que eles precisam... Então, o que ele falou para a imprensa, o próprio jogador ali reconhece, não ficou um negócio assim ou xenofobia, alguma coisa contra o colombiano, contra o equatoriano. Ele realmente viu que tinha ali uma deficiência, né? Mas é o que você falou, acho que talvez chamar o cara antes, né? Para ele não ser a solução, para ele ser inserido ali no grupo, né? Para ele aos pouquinhos, só que os Não, clubes acabam. exato. Eu acho que o futebol colombiano é um país que tem uma cultura, uma miscigenação semelhante à do brasileiro.
né? Então, por característica física ali, eles têm uma certa qualidade. Só que tu tem que trazê-los antes para uma adaptação, entendeu? Uma adaptação do que é o Vasco, entender como é que é jogar contra o Flamengo, que é um campeonato à parte, que a torcida vai pressionar, é um clube grande, entendeu? Estão prontos para aguentar essa pressão? Onde é que eles jogaram antes? Entendeu? Os times que eles jogaram têm torcida, entendeu? Se perder, tu vai poder sair na rua. Eles têm que saber um pouco como é que funciona o Vasco, entendeu? Não dá para tu trazer aqui, jogar na arena e daqui a pouco ser vaiado na saída do estádio e não conseguir mais jogar, entendeu? Então, assim, tu tem que fazer uma preparação, botar os caras 6 meses aqui sem estar no profissional ainda entrando, pô, daqui a pouco tá nos juniores, no time B que o Vasco fizer pro Ventura, entendeu? Tá indo no jogo, tá vendo ali a pressão que é jogar no Vasco hoje. Eles precisam se adaptar a isso, né? Porque não é qualquer jogador que aguenta, entendeu? Não, concordo. Às vezes o cara só vê ali Instagram, tá lá na Colômbia, né? Pô, torcida vem. O cara fica achando que é mil maravilhas. Vai chegar, sabe que o clube tá de 25 anos com a mochilinha nas costas, querendo ser campeão brasileiro. Amigo, 2 jogos ruins ali, São Januário, o cara já tá sendo pedido, né? Entendeu? Vi um clássico contra o Flamengo, jogo no Maracanã com 80 mil pessoas. E aí, entendeu? Então tem que ter uma ponderação nisso. O futebol, como ele virou globalizado, é scout, é número, tu vai, e assim, eu vejo pelo Inter e pelo Grêmio aqui recentemente contrataram muitos jogadores de fora, entendeu? Então, assim, tu vai tirar um jogador que está desempenhando no Chile, que é o destaque do time dele no Chile. Tá, mas qual é o tamanho desse clube? Como é que joga esse time? Ele é o Mas você 10 acha do que a time. vaidade do dirigente fala, pô, achei um cara aqui? Você acha que tem isso? Essa do cara querer inventar a roda, assim, falar, porra, encontrei um Exato. cara. É que os números eles te validam algumas coisas, né? Entendeu? Hoje os scouts, querendo ou não, os números para mim são frios. Agora, o jeito que tu interpreta esses números é o que vale. É quem tá olhando e interpretando, entendeu? Não adianta ver o SofaScore ali, ficar vendo, ui, cara, 7.2, Dado, 7.2. scout, o que ele fez no último ano, como é que é o desempenho dele, foi para lá, foi para cá. Tu tá lidando com um ser humano ali. Ele vai sair de lá, né, chega aqui, a mulher dele tá grávida, não quer ficar, o cara começa a ter problema em casa, não se adaptou, o treinador não. Lá ele era o 10 e tinha moral, confiança, não precisava fazer funções defensivas, aqui ele vai ter que cumprir função, acompanhar o lateral. Cara, muda tudo, entendeu? Não é o mesmo jogador que tu tá trazendo, entendeu? Então tem muitos contextos assim, que precisam ser analisados. Por isso que eu acho que é muito melhor tu contratar barato a matéria-prima aqui, fazer uma estrutura que vai formar e vai potencializar, do que tu ficar trazendo repetidamente jogadores estrangeiros com valores altíssimos. Acho que tu pode trazer, de repente, jogadores mais baratos, né? Isso, desde que tu tenha estrutura aqui para formar e lapidar nessa fase final aí, né? Para colocar na arena. Então, Concordo esse é muito. E o que você falou da SAF, entender já aquele DNA daquele clube, vamos supor o caso ali do Vasco, uma Crefisa, uma família que sabe a pressão que é, os problemas. É diferente de, às vezes, vir um estrangeiro ali que não tem noção realmente do que é ali um Vasco Flamengo, o contexto que o Vasco está inserido, né, no cenário, né? Então, realmente, tem que ter essa, né, identificação do dono ali, entender o produto que ele está comprando, que ele vai investir, né? Não, eu acho que sem dúvida. Eu acho que o Pedrinho ele entende o Vasco, entendeu? Uhum. Eu acho 6 anos que, estava lá no não futsal entrando do no mérito das atitudes que ele tomou ou não, em relação a ser presidente ou não, mas eu acho que ele é um cara que vive o Vasco, entendeu? Ele cresceu no Vasco, jogou futsal no Vasco, foi jogador do Vasco, entendeu? Foi ídolo no Vasco. Então ele entende que o principal hoje é recuperar a instituição no seu DNA, de recuperar a identidade, entendeu? Do Vasco chegar um outro time for jogar em São Januário vai ter dificuldade, entendeu? Tu formar jogadores ali que estão pela camisa também, entendeu? Uhum. Eu acho que o Vasco tem um histórico grande de formar muitos jogadores, pode reabilitar seu futsal ali, ter uma estrutura perto da barreira de São Januário, tá investindo no CT, eu acho que está no caminho certo. A questão é que o futebol não te dá tempo, né? É. Entendeu? Por mais que tu esteja fazendo coisa que tu vai colher daqui 5, 10 anos, o resultado ele é toda semana, então a cobrança é toda semana, Não, entendeu? e no clube associativo tem 3 anos de eleição, né? O Pedrinho E já está a, no último ano dele. Aí ele depende do brasileiro. ele vai ter que se eleger de novo para continuar.
Ele ainda não assume, né? Porque sabe como é que é a política do Vasco ali, né? Então ele fica, mas vai ter que se reeleger. Então, assim, Quem é que tá e aí diretor depende. Hã? hoje? Quem é que tá tocando a base do Vasco? A base, cara, tô por fora. O diretor de futebol ali, né, é o Felipe, né? Que é o Sim, grande parceiro dele, né? Temos na comissão técnica ali o Luizinho, né? O volante, né? Que é muito o filho do Lazzaroni ali, o Bruno Lazzaroni. Cara, a base agora eu tô por fora. No passado era o Carlos Brasil, sim, mas, acho que são ex-jogadores ali também identificados, né? O executivo é o português, né? O Admar Lopes, foi o Marcelo Santana, né? Que acho que você sim, conheceu, né? E o Pedrinho também no início ele sofreu realmente ali, ele viu que só trazia muito jogador assim barato e vou trazer um cara ali do Portugal. Ele entendeu que esse cara era barato, mas estava em outro contexto. E aí ele foi sentindo um cara do futebol chileno, ele foi sentindo que o buraco era mais embaixo. E ele mesmo assume isso. Ele fala, cara, eu achava que o cara ia performar uma coisa, chegou aqui, ele performou diferentemente dos números que eu vi. E eu gosto muito da sinceridade do Pedrinho, de falar que sim, ele errou, assim, sabe? Não ter essa vaidade de sim. isso é Ele é muito um bom. cara que dá pra sentir ele que ele tá querendo o melhor pro clube, entendeu? Mesmo Isso. que daqui a pouco tu não concorde com algumas decisões, que é normal, mas Que eu vai acho errar que uma contratação ou outra. eu acho que todas as decisões que ele tá tomando, ele tá com um dos melhores interesses para fazer o Vasco dar certo. Eu enxergo dessa maneira. Concordo, Martim. Para não tomar muito seu tempo, quero só te perguntar uma última aqui de o mercado brasileiro está muito inflacionário, né? Por causa de casas de apostas, teve premiação do CBF, Copa do Brasil, enfim. Então, os clubes estão num momento de receitas maiores das suas histórias, né? Mas, ao mesmo tempo, estamos aqui num aumento de dívida. Tá vendo aqui um número do aquele Rodrigo Capello? Cara, os clubes, a dívida aumentou muito mais do que a receita. E aí eu vejo, por exemplo, os times do Sul, cara, gastando uma grana, que eu não vejo esses clubes do Sul ali, o Grêmio e o Inter, faturando muito mais que 600 milhões ano. E como é que você vê esse momento? Você tem que correr atrás de um Flamengo e Palmeiras, aqueles dirigentes, os presidentes precisam dar títulos, né? Mas ao mesmo tempo tem que saber que aquele faturamento não vai ser igual a um Flamengo e Palmeiras, até um próprio Corinthians ali de 1 bilhão, né? Então, como é que você vê esse movimento? E parece que também está secando essas casas de aposta, né? Hoje a gente já vê vários clubes sem patrocinador master, né? Te preocupa esse movimento assim de inflacionou tanto o futebol que vai ter ali um grande problema e talvez as SAFs não vai ter SAF para todo mundo, não vai ter dinheiro externo ou outras fontes de dinheiro para esses clubes conseguirem arcar com esses compromissos? Como é que você vê esse cenário, cara? Eu acho que antes isso eu estou pensando de uma maneira idealizada, né? Claro que não é. As coisas vão acontecendo de acordo com essas necessidades. Eu acho que o Vasco vendeu pela necessidade, o Botafogo vendeu pela necessidade, o Cruzeiro vendeu pela necessidade, mas eu acho que o ideal era o clube tentar se organizar antes, né? E daí vai dentro de encontro aquilo que eu te falei agora em relação ao Vasco, eu enxergo a mesma coisa para o Inter, né? E talvez para o Grêmio também. Eu acho que os clubes perderam a sua identidade um pouco aqui, né? A gente cresceu com a maior rivalidade do Brasil, muitos jogadores captados aqui no Rio Grande do Sul, porque tinha muitas competições de futsal, muitas competições de base. O nosso futebol aqui, ele sempre foi um futebol mais perto da Argentina e do Uruguai, um futebol mais brigado, né? Mais competitivo. Então, os jogadores técnicos que vinham de outros lugares do Brasil, eles se adaptavam ao nosso estilo, né? E o Inter parou de formar jogador, o Grêmio também, né? Muito parou a gente parou de investir nisso e captar muito aqui no Rio Grande do Sul, fazendo muito captação fora, entendeu? E sim tem a identidade enraizada dos clubes que nos levou a ter uma rivalidade que é considerada a maior do Brasil, e são dois clubes que são campeão do mundo. Em contrapartida, partiu para esse movimento de ser clubes contratacionistas, né? Investir muito em contratação, 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 contratação. Então tu pega assim, pô, qual é o sentido do Inter gastar 50, 60 milhões de reais no Ener Valencia? Não Uhum, discutindo aqui a qualidade do Ener, tá? Que é um excelente jogador, jogador de Copa. E o Inter não tem um CT de base. uhum. Tem algum sentido isso? Nenhum. Qual é o legado que tu deixou pro clube? Nenhum. O Ener foi embora, levou 60 milhões e o que ficou pro Inter? Nada. Entendeu? Então, assim, para mim é um inverso, né? Então, você primeiro tem que se estruturar em relação a isso, que tu vai ter a melhor estrutura para potencializar os seus profissionais aqui. Tu vai formar jogador,
Tu vai formar profissional. Quando tu tiver essa estrutura montada, aí sim vale a pena tu contratar jogador de fora, entendeu? Que vão chegar aqui, vão entender como é que funciona e vão ser potencializados de acordo com a estrutura e a identidade do clube. Então, isso no final das contas é mais barato, entendeu? Isso é mais barato ser feito, só que não é do curto prazo. Não vai gente no aeroporto buscar jogador, não cria essa falsa ilusão da torcida, entendeu? Só que isso, se tu falar para a torcida compra. No final das contas, foi isso que o Flamengo fez, foi isso que o Palmeiras fez, né? E deu resultado. Então, eu acho assim que vai ter um fair play financeiro em seguida no futebol brasileiro, e eu digo não um clube poder gastar o Flamengo ou outros clubes ter mais dinheiro, mas o clube não pode gastar o que não tem, entendeu? O Corinthians não pode contratar um jogador o melhor jogador do Cuiabá e não pagar o Cuiabá e depois contratar mais jogador. E o Cuiabá perdeu o seu melhor jogador e não recebeu o dinheiro. Não pode, entendeu? Então tem muito clube endividado que está segue se endividando mais, fazendo contratações, não honrando com seus compromissos com outros clubes. E tu pega um clube como, vou dar um exemplo, Cuiabá e Juventude, que caíram, né? São clubes que prezam pela austeridade. É justo um clube como um outro clube que pega e gasta uma fortuna no meio do ano para contratar, fazer o diabo, se endivida por 10 anos e não cai, e não paga, entendeu? Então, assim, se não tiver uma regra estabelecida em relação a isso, responsabilidade, eu acho que perde um pouco o senso de justiça e acaba triturando os clubes para o seu futuro, entendeu? Eu vejo o Inter, Grêmio, diversos clubes que já adiantaram muitas receitas do seu futuro, entendeu? Para investir em jogador, entendeu? Não deixa nenhum legado isso. Então esse é o meu pensamento, entendeu? Concordo. Então, o torcedor que pensa numa SAF ou que está ali no associativo, ele tem que cobrar mesmo que aquele clube, em vez de contratação, pensar mais em, cara, será que esse meu presidente aqui está investindo em base, está pensando em formar jogador para vender, gerar mais receita, né? Ainda mais clubes que não vão ser ali como o Flamengo, vai ser sempre o maior em patrocínios, né? A gente tem que realmente a venda é a coisa fundamental, né? Da receita. Você falou o Ener Valencia aí, 60 milhões de reais, deve ter sido 10% da receita do ano do clube, né? É muita grana, cara. E foi embora já. É que tu não forma só o jogador que vai ser vendido, né? Entendeu? Tu forma pessoas identificadas com aquele clube que daqui a pouco vão trabalhar no clube, entendeu? Exato. Pessoas Deixa um que vão legado, né? ver o clube. Exatamente, entendeu? As pessoas chegam e sabem, isso aqui é o Vasco da Gama, isso, entendeu? A gente tem essa filosofia, é assim que funciona. Então, assim, é diferente do tu chegar assim, como é que funciona aqui? Não sabe nada, não tem para onde tu vai, pra onde é que eu vim, entendeu? Ó, o Pedrinho, a gente tá dando exemplo, né? O Pedrinho, ele sabe o que é o Vasco porque ele, passou a vida inteira dele lá, né? Diferentemente se fosse, como foi o americano lá da 777, que nem foi a São Januário, nem sabe onde fica São Cristóvão. Então, assim, realmente isso tem que ser. E esse negócio da associativa. O Eurico, na minha época, ia de 2 em 2 meses, ia todas as escolinhas lá, era mais um catatal de crianças, cantavam o hino do Vasco, No hino, né? casaca, entendeu? Eles iam em São Januário ver jogo. Na minha época de Inter, eu era gandula. Eu vi os treinos profissional, eu ia em jogo, na base, eu era gandula do time principal, em diversos Para já ir jogos. criando Tu vai aprendendo, né? Tu vai vivendo aquilo ali, entendeu? Tu vai internalizando aquilo ali, entendeu? para quando você for jogar ali um Grenal, número tal, você fala, caralho, tem que dar minha vida aqui nesse Grenal aqui, né, amigo? Não vai ser só mais um jogo. Os jogadores que estão sendo formados no Palmeiras hoje são palmeirenses. Eles desde criança, eles vão com bandeira, vão com uniformizado, eles têm todo um processo que não só eles estão formando o jogador, formando a pessoa, mas eles estão fazendo um palmeirense ali. E o Media Trainer, né? Você escuta ali o Hendrick com 16 anos, cara, era uma entrevista, parecia estão falando com um cara de 25 anos, né? Você vê que então, eu acho que os clubes perderam um pouco a identidade e a instituição se perdeu um pouco. Eu acho que é retomar isso aí. Contratação faz parte, mas não é o principal, entendeu? É a cereja do bolo. Tem que contratar, tem que montar elenco, tem que fazer, mas tem outras maneiras de tu conseguir formar esse elenco
E eu acho que tem que ser a cereja do bolo, não pode ser o principal. Todo ano tá mudando de elenco, trazendo gente nova, gente que não conhece o clube e reformulando, vem não dá certo, manda embora, vem não dá certo, manda embora. Quantos o Vasco mandou aí nos últimos tempos embora que não deu certo? Né? Uhum. É assim, Provavelmente assim. não vai conseguir títulos e vai fazer só dívida, né? E não vai formar equipes e só vai fazer uma bola de neve de dívidas e coisas para pagar para frente. Bem, então acho que se tiver um diálogo com a torcida, sinceridade, mas também planejar e executar tudo isso, eu acho que a torcida vem junto. A torcida do Vasco sempre apoiou, né? A torcida do Vasco compra, entendeu? A torcida do Vasco é gigante. Pô. Show. Marte, e última pergunta que eu faço, que é sempre um quadro que eu peço para o profissional fazer um 1 a 11. Aí eu vou te perguntar, você fazer um time de 1 a 11 que você jogou no Vasco ali naquele 2007, né? E um time de 1 a 11 que você jogou na carreira, tá? Pô, você jogou com vários craques ali do Inter. Sua base ali, né? Os gêmeos ali, né? Diogo, enfim. Queria que você fizesse aí um a 11. Um eu já sei que vai estar, Romário, né? Não, acho que ali tem o Cássio, né? No Vasco. Eu acho que aquele time que foi titular ali durante um período é um time Wagner Diniz, daí teve o Emiliano, né? Teve o Jorge Luiz, que foi um zagueiro que jogou comigo no Inter antes no time B, que era um zagueiro que era um pouco criticado, mas era um jogador de muita vitalidade. E era rápido para voltar. Muito, muito rápido. Aí o lateral esquerdo na época acho que era o Rubem Júnior, né? Rubem Júnior, um canhoto que tinha jogado no Corinthians, um jogador muito inteligente, acima da média. O cruzamento dele também era muito bom. Tinha Roberto e Amaral ali na volância, o Andrade depois chegou que batia falta, né? Mas no meio campo ali do Vasco tinha Conca, tinha Moraes, tinha jogadores que não estavam fisicamente aptos, eram jogadores diferentes ali. Moraes principalmente, ambidestro, Conca depois explodiu, né? E no ataque, Leandro Amaral e Romário. Na moral, Romário. E você É, no banco. eu no banco. Não joguei muito no Vasco mesmo, vamos deixar eles titular. Entrando Tá no segundo. justo. E o treinador mudou nessa vez aí. O técnico, perdão. Treinador. E da sua carreira, cara? Na minha carreira, eu peguei ali. Renan, goleiro? Eu treinei muito com. Deixa eu ver. Vamos pensar aqui. Tem o Renan Goleiro, que jogou comigo a vida inteira, né? Na base. Que acabou no Mundial, ele era reserva do Klemer, né? O Klemer era um puta de um goleiro também. Tinha vindo do Flamengo, tinha. Aí, lateral direito. Eu gosto muito do Ceará, né? Ceará. Ceará, que é um jogador muito sólido, de muita força. Que ficou aqui no Inter um ano, veio nesse processo que eu te falei agora, veio de São Caetano, custo baixo, ficou um ano se adaptando, fazia as duas funções e depois jogou, entendeu? Foi um Campeão do jogador mundo, né? Ceará, né? claro. Zagueiro índio, melhor de Índio. todos, para mim, assim, é um zagueiro que era zagueiro por instinto, né? Era um animal. O Fabiano Heller eu não cheguei a jogar, né? Porque ele foi campeão depois, mas na Libertadores ele tinha o Bolívar, que eu joguei também, que era um jogador que era lateral direito e depois veio para a zaga e se firmou como zagueiro. Um zagueiro tinha uma leitura, não tinha uma capacidade física igual ao do Índio, mas tinha uma leitura das situações muito boa, dava pau quando precisava. Eu acho que zagueiro tem que ter isso também, entendeu? Hoje a gente tá muito zagueiro que sabe jogar, mas zagueiro também tem que dar uma chegada, né? Tem que ser firme, entendeu? Lateral esquerdo, eu não cheguei a jogar com o Clé, mas eu joguei com o Jorge Wagner. Né? Jorge Wagner, na lateral. Caralho, ele batia muita falta. Né? Tô pegando mais o time do Inter ali, né? Sim. Depois eu fui pro Palmeiras, depois do Vasco, ali tive uma passagem curta no Palmeiras, que eu peguei também alguns jogadores bons. Mas do Inter ali, pra mim, era... Aí teve Tinga, né? Tinha, tem que ser o 5, né? Tinga jogava mais de terceiro, né? O primeiro volante do Inter na época era o Edinho. Edinho e Fabinho Solano. É Tá que o hoje Edinho. diretor.
Hoje o Fabinho Soldado era o volante e o Edinho também. Jogava os dois, e o Tinga era o terceiro homem, né? Jogava daí. Às vezes Tinga e Alex, Sobis e Fernandão. Eles variavam assim nesse contexto, né? Tinha esquecido do Edinho, né? O Edinho era aquele volante, né? Volante, volante. Esse baixava o sarrafo, era um cara. E Sobis também, um jogador muito. Mas esse você jogou no profissional ali? Chegou a ter jogos? Jogos não, né? Eu treinei com eles Treinava bastante. com ele, né? Eu treinei com eles bastante. Daí na carreira que eu joguei, eu cheguei a jogar amistoso com o Romário, né? Então, para mim, o Romário. Eu joguei com o Pato. O Pato é Fato. um também, que era diferente demais na época de juventude dele, assim, era um jogador extra classe, era uma velocidade, uma coordenação, ambidestria, um talento absurdo. Com 16 anos ali, a gente jogou várias partidas do Inter B até ali pro profissional. E o jogador mais diferente que eu joguei, eu acho que foi o Romário. Romário. Ó, teu Acho que time ficou. O olho foi o Klemer, né? Ou foi o Renan? Renan. Renan. Então ficou Renan, Ceará, Índio, Bolívar, Jorge Wagner na esquerda. Edinho, eu não peguei é o Fabinho? O outro? Edinho, Fabinho, Não, eu Tinga? vou Seria botar esse? Edinho Tinga. Edinho Tinga, Alex. Ah, o Alex, tá. Edinho, Tinga, Alex, Sobis, Pato e Romário. Tá bom esse time? O Fernandão. Não, Fernandão, pô, isso aí não, isso aí a gente tem Fernando, que. Vai ter que tirar bota um aí, cara. Fernandão Só. e o Pato. Em termos de talento, é que tá difícil, né? Tá difícil não misturar a idolatria com. Em termos de Ah, talento, mas. tem que estar Pato e Romário, mas tem que estar Fernandão também. Não, Fernandão tem que estar, pô. Aí eu vou tirar o Pato, então. Tira o Pato. Fernandão. Pô, timaço, cara. Nostalgia, assim, cara, de ver esses nomes, assim. Pô, era um mundo. Era outro mundo, um mundo mais simples, né? Era, era, Era- era, era um futebol diferente, assim. É, Hoje em dia tá muito. Como é que eu vou te dizer, se não tiver uma convergência, assim, de que tá muita crítica, entendeu? Tá muita brigaçada, entendeu? Tem tá muito jogadores que tóxico, são. Né? Martin. Tá muito Hum? tóxico. Então, isso até para as próprias SAFs que querem estabelecer aqui essa instabilidade do futebol, os dirigentes e os comandantes acabam tomando decisões precipitadas, né? Porque tem muita pressão para mudança e tudo mais, e tu não dá. O futebol ele precisa de um tempo, né? Ele Um precisa tempo. de. Como é que você vai formar ídolo? Vamos supor aqui, vamos botar aqui um Edinho, né? Que tinha as limitações dele. Se ele jogar 2, 3 jogos mal, cara, tu perde um cara desse, como é que tu vai formar ali novos jogadores identificados? Nem chegar a ser ídolo, vou falar assim, mas identificação com aquele cara passar 2 temporadas no clube, né? Ele já cansa, né? Que é tanta crítica, né? Em todos os clubes aí. Pô, Eu, lá no América, assim, quando. Que, claro, é um clube muito menor que Vasco, que Inter, mas é um clube de massa também, né? E assim, são jogadores que não têm o calibre que tem o Vasco, tem Inter de alta remuneração, um salário muito menor. Mas assim, a maneira que são triturados na rede social, assim, que os filhos veem, a mulher vê, cara, chega a dar pena. Dá vontade de falar, cara, não olhem mais isso aí, entendeu? Não olhem mais, porque tinha gente que tinha problema de psicológico mesmo, com entendeu? certeza. Se abatiam, se abatiam, se abatiam, se abatiam. Primeira vai no estádio, já se abatiam e torcida. E daí se ganha também 2 jogos seguidos, vira ídolo, melhor jogador Isso. que tem mais. Então essa montanha russa, e eu acho que daqui a pouco, até para atleta jovem e tudo mais, eu acho que assim, a rede social não é uma coisa que vai te trazer nenhum benefício, Tá entendeu? muito intenso, Tu né? olhar isso. Tu Porque ficar antigamente o olhando isso cara. não traz Fala. nenhum benefício, não vai mudar absolutamente nada na tua vida, entendeu? Porque são opiniões de pessoas que tu nunca viu, que tu não conhece, e aquilo te abate de uma maneira ou te ilude de uma maneira que não tem nenhum benefício. É melhor ficar, não olha isso aqui, não precisa olhar, entendeu? Isso aqui não vai trazer nenhum benefício. E eu acho que a crítica sempre, às vezes, uma crítica, você tem 100 elogios, às vezes aquela uma crítica muito maldosa ali te impacta mais do que, às vezes, aqueles 100 elogios que você está tendo ali, né? E antigamente, o jogador, cara, pô, quarta-feira a gente via na televisão, às vezes ele estava no barzinho ali e falava dele, depois só ia ver ele no domingo. Então, essa era uma coisa, assim, mais saudável, né? Só que agora, nas mídias sociais, a pessoa vai ali, cara, destila lá todo o ódio que ele tem ali da vida Era familiar uma dele. notinha no jornal, Isso. entendeu?
Era crítica no estádio ali do calor passional do momento, entendeu? Aí um jogador, às vezes, pegava no pé, recebia a bola, vaiava, daqui a pouco ia bem fora de casa, já estava... Então, assim, claro que sempre teve um que outro que a torcida pegou mais no pé, mas hoje em dia não, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia as críticas estão exacerbadas, né, para todos os lados, os elogios também, quando acontece, que acaba iludindo até. Então eu acho que eu não sei como isso Vai parar, né? ou se vai se acostumar, mas eu acho que hoje, para um jovem, 18, 19, 20 anos, faz mais sentido para mim não acompanhar isso. E dá pra entender um Coutinho e falar assim, porra, ligar um foda-se e falar, cara, não aguento mais aqui, já tô, caralho, num estágio da carreira que eu não O aguento próprio mais aqui. Renato, que é macaco velho, né? Parou agora, saiu do Fluminense, né? Um cara Mas também tá aleijado. estamos falando disso aqui por mês, né? Não, Aí, sem dúvida. Mas ele aí, saiu ganhando isso quase também, entendeu? E é, ele largou. Depois ele se arrependeu, né, de ter é, largado. Mas é um cara que naquele momento, pô, não aguento mais essa merda. Então, assim, tu pega Coutinho, entendeu? Que é uma cobrança de acordo com a expectativa que ele chegou, né, pro seu Coutinho. O próprio Neymar também. Hoje em dia os caras devem estar de saco cheio, entendeu? Então, até jogadores vêm pro Brasil, entendeu? Pega os jogadores do Corinthians ali com ameaça e tudo mais. É uma coisa que, pra família e tudo mais, os caras, pô, tu perde um pouco, entendeu? tesão, né? Então eu não sei se como vai se equilibrar isso. É um tema muito difícil, complexo, que é uma novidade, ninguém está sabendo lidar muito com isso ainda. Mas é uma coisa que tem que ser pensada aí. Não, e é muito ódio, por exemplo, o meu canal aqui, cara, é trazer bastidor, é conversar numa boa, mas você vê que os que mais engajam, que mais aqui, são aqueles que trazem, aquele influenciador que traz o ódio, que fala mal daquele jogador, né, que traz mais like, e aquilo ali vai entrando, né, cara, nos torcedores, né, cria uma cultura que, pô, o jogador já não presta em um jogo, enfim, tá muito complicado, cara, e hoje muitos clubes são cobertos só por essas mídias de YouTube, né, clubes pô, às vezes eu vou ver um jogo do Fluminense lá, cara, só tem de pergunta, não tem mais o cara da Globo perguntando. É o canalzinho lá do Fluminense perguntando. Sim. Então são esses caras que cobrem, né? E é uma outra postura, uma postura de torcedor, né? E às vezes o cara ali na ânsia por like e tal, em todos os clubes está tendo isso, né? Muito ódio, assim, muito. E a torcida faz muita diferença, cara. Eu vejo que o Grêmio, depois de ser do Olímpico, ele perdeu um pouco. Tinha a geral do Grêmio, que é a torcida vibrante. O Inter tem a popular do Inter, que é muito vibrante, que agora está começando também a perder a esperança ali. O Inter não ganhou em casa ainda, que a torcida diminuiu bastante o público. A torcida do Vasco, quando tá apoiando ali, é um time. Só que quando tu perde isso, começa a vaiar, começa a ser contra, também é o contrário. Então, eu acho que a torcida, se a gente pegar na nossa infância, a gente foi ensinado que torcedor era para torcer, para vibrar, para defender a camiseta e até o fim. Claro, mas depois tem que ter crítica, tem que ter algum tipo de cobrança, mas no momento do jogo tu tá torcendo para a camiseta, né? Tu não tá torcendo para os jogadores, né? Eu Pô, sou eu um cara aqui que do Rio. gosta do futebol, eu sou torcedor, entendeu? Eu gosto na torcida, sofro, viu? Mas assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada aí, Pensado. entendeu? Eu quando era adolescente ali, quando eu via na tabela, caralho, vou jogar com o Vasco, vai jogar lá no Beira-Rio. Cara, eu ia com o cu na mão, assim, falei, porra. E hoje, pô, vai ter o Vasco e Inter lá no Beira-Rio, eu acho um estádio frio, cara. Não vejo aquela galera ali com o celularzinho e tal, não me passa mais aquela. Lógico, que aí Sim. vai ser difícil, mas não é mais aquele medo que eu tinha, caramba, vou jogar ali Vinha jogar aqui era empate. O empate era Isso bom aí, para os adversários. Os caras pensavam assim, troca por empate aqui na tabela. Hoje em dia não, os caras do time estão vindo aqui, estão jogando de igual para igual, ganhando, entendeu? Antigamente não era assim, né? uma Mas pena. é isso aí. E Martin, tu te é agradecer. vascaíno? Eu? É, Um pouquinho só, né? vascaíno? Só pra lembrar, esse time de 2007 aí tem que ser só um pouquinho, né? Fanático, É né? verdade. Mas é um Cara, clube gigante. É um clube clube gigante. gigante. E te convido, cara, quando você estiver no Rio, cara, pô, vamos ver um jogo juntos, ver lá na Social do Vasco, enfim, curtir lá São Januário. Se tiver no Maracanã, a gente também vai. Mas, enfim, Vamos. queria te contar aí. Então toca, eu devo estar indo em seguida para o Rio aí. Acho que no próximo mês eu devo estar indo, eu te aviso aí. A gente Aí combina, consigo, bater um consigo papo. ingresso, a gente vê, aí você vai poder dar sua cornetada lá, enfim, curtir o estádio São Januário, que é tão bom, raiz ali, né, cara? Vai ter esses chatos ali reclamando, mas cara, ainda se vive um futebol ali maneiro, assim, sabe? Mas é isso aí. Foi um Tá prazer bom? falar contigo aí, papo legal, entendeu? Trocar ideia e tudo mais e Show. falar E dos quem assistiu até bastidores agora, daquela época. Hã? daquela época, e quem assistiu até agora,
vou botar esses cortes dos melhores momentos, vou colocar aí nas nossas redes, ali no Bastidores da Colina e no nosso Instagram. E aí vou te marcando lá, o que você achar maneiro lá, você coloca. Mas enfim, foi muita coisa que a gente falou, cara. Quase 2 horas aí. Gostei bastante, cara. Aprendi bastante. Obrigado aí por... E tamo junto, cara. Não, Sucesso. foi um prazer, Marcelo. Igualmente. Conta comigo aí. E sei lá, vai que um dia você volte ao Vasco aí. É um prazer. Um abraço. Abraço, Marte. Tudo de bom, Tchau, cara. tchau. Estamos encerrando aqui. Um abraço.